Boa noite! 7h07 e a gente começa um programa Jogo de Cintura. Seja bem-vindo você que tá ali ligadinho nas mídias sociais, no Facebook da 92 e para você, nosso ouvinte da Rádio 92.7 que tá acompanhando aí ligadinho, seja no trabalho, em casa, no carro, com a família, com os amigos, enfim, mas que tá ali prestando atenção e ali, ó, hoje tem muita informação para você que gosta do assunto maternidade, hoje em dia especial. Então façam perguntas, gente. Mandem mensagem pra gente. Jogo de Cintura fica até às 21 horas. A gente tá ao vivo agora, são mais de 70 municípios de abrangência e também no Facebook. E você pode participar do nosso programa, manda um WhatsApp aqui pra gente, anota o nosso número. 47988640332. Repetindo, 47988640332. Manda um alô pro seu namorado, pra sua namorada, pra sua mãe, um beijo da Xuxa pra você aí também. Beijinho, beijinho, papau. Beijinho, papau. Tchau, tchau. É isso aí. E eu vou aproveitar para cumprimentar as minhas colegas. A Vivi, ela tá com um vestido muito bonito, ela está com uma luz. Tá toda de glória. Boa noite, Vivi. Muito boa noite, Karina. Toda iluminada. Aliás, ultimamente a Vivi anda muito iluminada, né? Pois é, né? Tá com com brilho novidades. no olho, é isso aí. A Margot já sabe. Muitos spoilers. Temos spoilers aí. Boa noite, Ju, e boa noite para as nossas convidadas especiais desta noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Boa noite, cara. Ju. Vocês Boa vieram noite, de preto, cara. hoje eu vim de verde. E a Ju já deixou bem claro que ela está num estado de espírito chamado menstruada. Menstruada, cara. Que eu Vamos falei, falar essa palavra. Margot, eu falei agora nas minhas redes sociais que menstruação deveria ser um estado de espírito. Como você tá? Tô bem? Como você tá? Tô mal? Como você tá? Tô menstruada. Pronto, resume tudo. Resume o inchaço, resume a cólica, resume a dor de cabeça, resume a depressão que dá, enfim, o estresse, resume tudo. E a gente tem que falar mais a palavra menstruação. Menstruada. Ah, eu tô naqueles dias. Que dia, minha filha? Tu tá menstruada. É isso, cara, entendeu? É uma coisa que todo mundo, grande parte, fica, as pessoas ficam, as mulheres ficam. Então, normalizar a menstruação para as pessoas que estão ao redor, para a sociedade, no geral, entender que é um estado que a mulher fica e que ela tá mais delicada, ela tá mais chata, ela tá doendo, tá com dor, entende? Talvez não, tem umas mulheres que não sentem nada, que bom. Mas a grande maioria das mulheres, nesses dias, estão muito delicadas, estão muito mais emocionalmente também delicadas, né? E com dor, e inchada, e enfim. Então é um estado de espírito realmente que a gente fica, né? E eu acho que a gente tem que normalizar e falar mais sobre isso. É isso aí. E a gente vai falar sobre maternidade, uma palavra simples com tantos significados. Que inclusive sem menstruação não tem maternidade. Exatamente. Claro. Desde os questionamentos, o medo, a vontade, a tristeza, a alegria, a incerteza, a solidão e a felicidade de estar rodeado de crianças. Medos, angústias, cobranças, sorrisos e choros. Impossível definir com apenas algumas palavras tudo o que se passa no momento da maternidade. E você que nos ouve agora, é mãe, você costuma se cobrar? Você segue alguma cartilha ou até alguma técnica para educar os seus filhos? Ou você deixa a vida me levar e vai fazendo conforme a sua bagagem? Você acredita que existe alguma fórmula mágica que possa resultar em uma boa maternidade? Essas e outros questionamentos serão debatidos hoje aqui no programa Jogo de Cintura com as nossas convidadas mais que especiais. Eu quero então dar uma boa noite à advogada de formação, mas que, como ela mesmo diz, né, não atua na área, mas que trabalha intensamente com o Instituto Autismos e Onda Autismos, a Adriana Ferreira. Boa noite, Adriana. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com esse trio maravilhoso, né? A gente também vai dar boa noite para querida e bem conhecida aqui na nossa região, a enfermeira Margot. Eu só não sei se eu vou saber falar o teu sobrenome. É Margot Friedman Zete. Ah, Margot. Simples. Ela é enfermeira, professora e ativista da saúde da mulher. E para quem aqui já passou por alguma
campanha de saúde, ou aquele, o Nascendo, né? Nascendo em Timbó, eu sou fundadora do grupo Nascendo em Timbó. Isso, É um nossa, curso é uma pra querida. pais e mães gestantes. E se tem alguém... Tá baixinho ou eu que tô longe? Eu que tá. E se tem alguém que entende de mãezinha, é a Margot, né? Boa noite, Margot! Boa noite! Que alegria estar com essas 3 super maravilhosas. E mães, né? E também. mães, né? As 3 são mães. Aliás, assim, quando eu vim a primeira vez fazer um programa com a Karina, eles tinham filho. Exatamente. A Juliana sempre fala que a gente parou um tempo pra eu fazer mais 2 filhos. Pois é, né? E aí E a minha quando eu vi, conta tá tinha 3. o neném, aí eu olhei, mas esse neném tá muito pequeno. Aí eu fui conferir, não, era mais um neném. De 11 meses. Ela fez sexta-feira. Então... E a gente tem aqui também a empresária, a nutricionista e a mãe de 4 meninas, a ascurrense Sara Franzoi. Boa noite, Sara. Oi, boa noite. Prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Sempre gosto muito de falar, falo bastante. Principalmente para as meninas. A Sara é irmã do Arão, do prefeito, que estava aqui com a gente na outra semana. E eu disse pra ele ontem, falei, meu Deus, deixa eu falar com a Sara. Eu falei, vamos lá, chamar ela. O que meu celular tem? Dá interferência? Gente, eu não tenho... vão ter que esperar, porque eu não imprimi hoje, né? Estamos só online, mas enfim. Nós achamos um negócio agora. Então, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui conosco para falar sobre isso essa noite. São várias visões diferentes e bagagens diferentes sobre maternidade. E o momento é de falar, né, Ju? Vamos botar para fora mesmo, vamos falar o que a gente pensa. E eu tenho certeza que depois desse nosso bate-papo, muitas pessoas vão se sentir mais leves em saber que não acontece só com você. Porque eu acho que as cobranças da maternidade são questões muito pessoais, mas ao mesmo tempo que todo mundo em algum momento sente, né? E eu não sei vocês, mas eu acho que sim, eu acho que a grande maioria, né? Às vezes a gente se sente tão sozinha, né? Por mais que a gente tenha apoio do marido, às vezes a gente tem apoio da avó, da mãe, né? Da sogra. Mas mesmo assim, eu acho a maternidade é algo tão solitário, muitas vezes, sobretudo lá no começo, né? Na parte ali do puerpério, né? Na parte... Muito solitário. É um processo muito solitário. As madrugadas são muito longas, são solitárias, né? Depois o marido vai trabalhar e a mulher fica nos 3, 4, agora 6, para algumas pessoas 6 meses, né? Alguns amigos se afastam. E isso mesmo, em função disso, desse momento que tu tá vivendo, e às vezes nem é por mal esse afastamento, é só também para te deixar um pouco mais livre. Então, eu acho que a gente vai ter muito que discutir aqui hoje. Vamos começar, então. Quero fazer uma pergunta para Sara. Essas 4 meninas, elas foram planejadas? Tu tinhas a ideia de ter, assim, 4 filhas? Era um sonho, não? Como é que acontece? Porque, assim, eu tenho 3, mas eu penso que 4 também, né? É punk. É punk. Você tem 3 meninas? Não, eu tenho 2 meninas e um menino. Um menino. Não foram planejados. Até brinco que quando eu tive a primeira, eu falava que eu não queria ter nenhuma, né? Porque eu tava, assim, no auge da minha profissão. Eu sou nutricionista por formação. Abandonei um pouco a carreira no ano passado, porque daí eu me envolvi com outras questões, né? A gente foi juntos com meu marido para a empresa, enfim. Mas quando eu tive a Cecília, quando eu engravidei a Cecília, eu estava, assim, começando a carreira de nutricionista. Estava ali meus 4 primeiros anos, né? Então, estava indo muito bem. Só que eu queria ela, né? Então, eu falei, não, então tá na hora, eu vou tentar conciliar. E a minha vida de nutricionista, ela era muito puxada, assim. Eu não era nutricionista clínica. Eu sempre fui nutricionista na parte de vigilância sanitária, cuidar de alimentos, cuidar de restaurante. E na época eu trabalhava no Beto Carreiro. Então era uma rotina assim de... Primeiro que eu não morava lá, tinha que ir e vir. E segundo que lá era de segunda a segunda, era uma coisa bem louca. Mas eu falei, quero ter porque tá na hora, né? Aquela coisa de bate um estalinho, mas bate aquela coisa de loucura. É agora, tem que vir. E aí veio a Cecília. E a Cecília ficou sozinha uns 2 anos e 7 meses. E aí bateu a vontade, a gente é de família muito grande, a Karina sabe, né? Eu sou de família de 7 irmãos. Então bateu a vontade da Cecília ter uma irmã. E também o Michel já era pai de uma menina,
do outro casamento, e ele sempre quis ter um menino, então eu falei, vamos tentar um menino, né? E aí a vida foi até, acho que... Ai, que nome lindo. A vida foi até mais esperada do que a Cecília. Eu espero que elas não estejam ouvindo, mas elas sabem. Porque era irmã, né? Aquela coisa, até um presente. A expectativa, né? Já era uma gestação um pouco mais tranquila, porque daí já é a segunda. Veio a vida, e quando eu tava a vida tava com 9 meses, eu ainda amamentando, aquela coisa, não vai engravidar, imagina, na correria do dia a dia. Porque eu não tive esse 2 meses de pós-parto, assim, vai. E só engatou, né? Já tinha outra pequena, e a minha carreira, ela era sempre como consultoria, então eu não tinha nada muito... Não dava tempo. E aí veio a Cora, quando a vida tava com 9 meses, né? Engravidei, aí deu 1 ano e 10 meses, a Cora ali nasceu. E aí era pra ser um menino também. Eu falei, agora veio o menino dele, né? Agora chegou. E não veio o menino. E aí, por último, falei, última tentativa. Então, vamos lá, vamos pra Serena. E não veio o menino. E aí estão as 4 lá, né? Que idade que elas têm hoje? A Cecília tem 12, a Vida tem 9, a Cora tem 7 e a Serena tem 4. É uma escada. É uma escada. É uma escadinha. Gostosa, né? Não, é uma loucura, né? É aquela coisa, falando ali, mãe muito solitária. Não tive essa questão de ser uma mãe solitária. Eu não tive tempo de ser solitária, porque enquanto que uma tava aqui, a outra tava ali, a outra tava no berço. Quando eu cheguei com uma Cora muito pequenininha, a Vida achou que era uma boneca, então foi uma coisa assim, uma loucura. Então, até a Karina acompanha, é uma coisa assim, caótica até. Eu dou muita risada porque eu gosto de ver as postagens, né? Hoje eu estou nesse lugar, mas eu pensava, gente, como é que ela dá conta? E hoje eu entendo como ela dá conta. Que no final a gente nem dá conta. Exato. A gente deixa e a coisa vai se dando conta. Eu quero te perguntar também, porque as pessoas, elas têm muito essa coisa de que tudo é muito organizado, tudo é muito... E tem perfis de pessoas que são assim. A pessoa vai lá, ela pesquisa, e ela compra aquela coisa determinada, e daí a médica fala assim, tem que ser 3 meses, daí a pessoa vai contando os dias, as horas, até que dá os 3 meses. Cara, eu não sou assim. Não foi eu assim. Eu não sei, nunca consegui ser assim. Não consegui ser assim comigo, e com os meus filhos também não sou. Então, às vezes, eu tenho até essa curiosidade de saber se realmente existe todo esse cronograma, essa programação, esse negócio, esse fluxo intenso de uma coisa que a gente... que só assim que dá certo, né? As receitas que se falam. Na verdade, pra gente nunca teve receita, assim, né? É naquela coisa, vai e acompanha, vamos vindo, né? Vamos fazendo e vamos vendo se vai dar certo. É lógico que no dia a dia a gente tem que impor certas coisas, que existe rotina, porque são 4, não tem como não ter... Mas, ao mesmo tempo, assim, tem como não ter também, né? Porque por mais que tu planeje alguma coisa, chega um momento que tá tudo bagunçado e tu já, opa, volta aqui que tem alguma coisa errada, né? Mas sempre foi assim, de tipo, a mais velha ajudando, ela é muito responsável porque ela já tomou esse papel de mais velha, então, Cecília faz isso, Cecília me ajuda com aquilo, então tu já vê uma personalidade, né, bem avançada, assim, uma menina de 12 anos, mas que tu olha pra ela... Né, quase que uma mãe, eu falo, ela até brinca comigo, eu deveria ser a mãe, porque eu cuido melhor, porque eu não sei o quê, e ela dá as palestrinhas dela, assim, sabe? Mas, assim, nada assim muito, é claro que existe, um momento de estudar, um momento disso, um momento daquilo, mas é sempre muito, tem que ser, acho que de certa forma, leve, né? Porque senão, se tu vai te policiando demais e cuidando demais e isso demais e prende aqui e aí não funciona. Pelo menos lá em casa nunca funcionou. E eu e o Michel, a gente tem uma coisa assim, uma energia muito... É muito elétrico. A gente não consegue, assim, ficar 2, 3 horas calmos, quietos, assim. Então, elas são iguais. Elas eram exatamente iguais. Na verdade, elas são criadas nesse meio. Então, elas, na verdade, é quase um espelho, né? Meu pai é agitado, minha mãe é agitada, por que eu vou ser tranquila? Diferente, né? Então, elas são assim. E se viram, né? A responsabilidade elas vão criando. Tá com fome, vai comer, né? Eu quero isso, vai pegar. E é assim que funciona. Não tem muito essa coisa de médico disse isso, médico de que o médico pra gente é quando ela tá doente e olha lá, né? Que senão a gente já vai receitando com o que a gente aprendeu aí durante a vida e assim vai. Só aproveitando o gancho da Sara, até você frisou e a gente ouve falar também com as pessoas que têm mais de um filho, que diz que o primeiro é todo aquele cuidado, né? Aquela questão, uma preocupação maior. Exatamente. E depois vai diminuindo. Isso acontece mesmo, Sara? Eu até brinco, né?
E eu tava falando essa semana com a Cora, porque teve um joguinho, assim, que era dia da gestante, tinha que procurar umas fotos e botar na internet, e eu fui procurar. E eu falei, Cora, tu não é minha? Eu não tenho foto tua de gestante. Cadê tu? Eu não tenho a tua foto. Então, por exemplo, a gestação da Cora, eu nem no médico fui. A Cora é a última. A Cora é não, a Serena ainda é a última. A Cora é a terceira. A Cora é a terceira. Eu fui umas 2 vezes fazer um pré-natal para ver se ela estava bem. Era uma correria, porque eu tinha vida que tinha 9 meses, não tinha como, né? E aí, quando veio ali 39 semanas que eu falei, agora, eu fui pro hospital, lá fiquei, ela veio e foi, no fluxo, assim, sabe? E a primeira já não, né? A primeira é pré-natal, aquela coisa toda, e vai atrás, e compra isso, um enxoval, que depois tu vê que Tu não usa metade daquilo lá. Até hoje eu uso enxoval para as outras, o que é muito bom de ter as 4 meninas, né? Vai passando, né? Ai, que maravilha. É. E uma gestação foi diferente da outra? Os teus sintomas, tu percebeu isso? Ou foi mais parecido? Não, assim, não, sempre foram as 4 muito tranquilas, bem tranquilas as gestações. A vida, num determinado momento que eu fui no médico, aí ele me falou, a vida tem um probleminha no pé, então aí me assustei, e aí ele começou a colocar uma coisa na minha cabeça, e eu falei, meu Deus, essa menina vai nascer com algum problema, e ali eu fiquei um pouco mais preocupada, mas não, assim, tudo muito tranquilo, nada de muito enjoo. Eu era muito disposta, eu precisava ser também, em função da minha carreira de nutrição, que estava toda a vida na rua, correndo o tempo inteiro. Então, graças a Deus também, né? Nunca tive nenhum problema, sempre consegui levar do começo até o final ali, parava uns 3, 4 dias antes de ter as meninas, e aí depois, uns 2 meses, voltava. Na verdade, acho que a última já ia comigo para a empresa ali com 40 dias, ela já estava me acompanhando. Como a gente, observando a Sara falar assim também, e fica pra gente pensar, tá? Mas como a gente normaliza muito a correria, né? Sim. Como a gente normaliza, né? É tudo tão normal pra gente, é tudo tão natural correr, né? É diferente pra mim quando não é correria. A gente sempre fala, eu falo, meu Deus, vai chegar o final de semana, eu tenho que parar. O que nós vamos fazer? Que eu não consigo ficar em casa. Ou se, então, é 8 ou 80. Se eu tô em casa, então eu tô em casa, me deixa na minha cama, descansar o final de semana inteira, não faz nada. Ou então, não, vamos correr, vamos todo mundo correr. E daí eu tenho elas todas acordando às 6, 6:30, é naquela corrida, e vamos fazer isso e aquilo. Então, pra nós, assim, é a rotina já, sabe? É tudo normal, assim, é anormal não ter isso. Não ter essa bagunça, não ter essa coisa assim agitada, não ter essa loucura do dia a dia. E todas elas são assim. Para dizer que não, a Serena, que é a última, até faz até faz um pouquinho jus ao nome, ela veio um pouco mais calma. Agora ela começou a se atentar porque ela começou a entender as outras, né? Ela fez 4 anos agora, então ela tá indo no passo das outras. Mas ela ainda é mais calminha, assim. Um pouquinho. Adri. Mas, Gente, tá, que carro vocês têm? Nós temos um carro de 7 lugares. É porque eu tenho um carro de 5, né? Nós fomos obrigados tá bem a ter certinho. um carro de 7 lugares. Que não Não dá. dá pedir carona pra ele. Não. Gente, antes de falar com a Adri Camargo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais Jogo de Cintura. Seu amor merece o melhor. Todo dia é dia de amar. No Motel Alquimia, seus desejos aliados a um ambiente prazeroso vão criar momentos inesquecíveis à pessoa amada, inspirando desejos de quero mais. Motel Alquimia, entre Timbó e Indaial. Ver os meus filhos e netos crescerem. Fazer a viagem dos meus sonhos. Comemorar todos os anos o nosso casamento. Ver meu time do coração ser campeão. Tomar aquele vinho que guardei para uma ocasião tão especial. Você tem muita vida para aproveitar. Cuide-se. Medical Core Centro Cardiológico. Fone 3382-1022. Acesse medicalcore.com.br. Outdoor. Tem alto impacto, ampla cobertura, veiculação em tempo integral, além de grande poder de fixação. Cola comigo que o sucesso é certo. Blue Door, nova marca, o alto impacto de sempre. Siga a 92 FM no Insta. E fique por dentro do que rola por aqui. Instagram.com/Rádio 92 FM. 92
De volta com o programa Jogo de Cintura na sua 92 FM. Lembrando que até às 21 horas nós estamos aqui. E o assunto de hoje é maternidade. Nós temos, aliás, todo o estúdio com mães, né? Então o time tá completo aqui. E eu queria conversar com uma das nossas convidadas, que é a Adri. Obrigada, Adri, também por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais do teu processo da maternidade, né? E eu queria que também, juntamente com isso, tu respondesse, em algum momento da maternidade, tu teve cansaço da maternidade, sim? A Adri tem 3 meninos, Três meninos. Então, antes de eu começar a falar, eu preciso mandar um beijo aqui no ar, para Margot, que o Pedro mandou um beijo para ti, que ele é teu fã. Ai, que massa. Então... Beijo, Pedro. Então, eu fui mãe muito cedo, né? Eu engravidei com 14 anos, eu tive meu mais velho, que hoje tem 36, com 15 anos. Então, era um cansaço tremendo, assim. Porque eu brincava de boneca, né? Sim. E eu comecei a namorar com o Giovanni, eu tinha 11 para 12 anos, mas eu ainda brincava de boneca. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque ele passou no vestibular. Ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? E eu em Joinville, a gente se conheceu lá em Joinville. E ele passou no vestibular para Engenharia Química em Blumenau, e nesse processo da vinda dele, eu engravidei. Então, eu vim junto com ele. Então, eu sou filha única, deixei meu pai, a minha mãe, e vim com ele. Então, eu brincava literalmente de boneca com o meu filho Júnior. Um sobrevivente, gente. 15 aninhos, né? Um sobrevivente. E daí... E tu sozinha num outro estado. Aham. E assim, quanto tu falou ali do manual, né, que cada um, né, no primeiro filho a gente até tenta seguir esse manual, mas depois como dá, né? É como dá. Então, para mim, a maternidade foi muito mágica, assim, porque ao mesmo tempo que ele era o meu bonequinho, ele se tornou meu amigo. Sim, porque 15 anos de diferença é pouquíssimo. Sim, temos 14. É pouquíssimo. A gente, inclusive quando eu fiz faculdade, fui fazer faculdade aqui em Blumenau, ele também fez, então ele, ciumento que só, daí ele sempre me esperava na porta da sala, então ele foi sempre meu companheiro, assim, né? Então, para mim, é algo mágico, assim. E eu vejo os 3 também, cada um é uma educação. Não adianta tu querer seguir a cartilha pro primeiro, porque... Iguais, não tem como. Então, eu tenho o João, que tem 26, e tenho o Pedro, que tem 29. Então, são 3 homens grandões já. E assim, eu sou mãe atípica também, né? Que o João Vitor, ele é autista, síndrome X frágil, deficiente intelectual. Então, é bem diferente também. Tu acaba colocando... agora que eu vejo, assim, né, que a gente... Caminhando, que a gente vê o quanto a gente coloca eles numa bolha e muitas vezes não deixa viver, né? Quer proteger demais. E agora, assim, o meu marido faleceu, então, para mim, agora tá bem mais difícil, porque... ele era o amigo do João, né? O João não tem amigos. E, tipo, finais de semana, ninguém chama o João para nada, não vai no cinema com ninguém. E o Giovanni era aquele paizão que levava por tudo, e né? agitava, a gente chamava via a ligação dos dois. Então, para mim, agora tá bem mais difícil, porque eu tô tentando fazer o papel dos dois, mas eu sei que o papel do Giovanni é do Giovanni. Exatamente. Então, eu me cobro muito também de não ser como o Giovanni. Não pode, né? Não dá para ser. Não dá para ser. Isso, para mim, hoje é o que tá me pegando bastante, assim. Eu lembro quando eu fiquei viúva e meu filho tinha 5 para 6 anos, a psicóloga falou muito isso para mim, né? Eu dizia muito para ela assim, eu tenho que ser pai e mãe. E ela dizia, Juliana, você só tem que ser mãe. O outro papel você não vai conseguir assumir.
Porque não tem como botar no coração do teu filho que agora tu é pai e mãe. Para ele, o pai foi, né? E a mãe ficou. E tu vai tentar fazer o possível dentro daquilo que tu consegue, né? Então, a gente se desdobra quando a gente fica mãe solo, né? Mas a gente realmente não consegue fazer... É impossível, sim, né? Humanamente impossível fazer os dois papéis. O que eu me cobro muito, assim, é que o Giovanni era aquele que agilizava, que movimentava, e a Adriana não. A Adriana, eu sou mais... gosto de falar, tal. Eu sou tímida até o momento que depois começo a me soltar, daí a coisa vai. Mas até eu chegar, é bem difícil. Então, hoje eu estou me cobrando muito em relação... O João vai se formar agora, dia 25, agora sexta-feira, em fisioterapia. Daí eu penso assim, meu Deus, se o Giovanni estivesse aqui, ele já estaria trabalhando em algum lugar, o Giovanni já teria falado com esse, com aquele outro, e o que eu vou fazer? E daí eu me acho um zero à esquerda, muitas vezes. E eu tô doente por essa cobrança. E é claro que tu não é, tu é uma mãezona. A gente te acompanha nas redes, te acompanho nas redes. Eu acho, assim, incrível. Eu acho que realmente é uma frase clichê, né? Mas Deus realmente, ele dá a cruz conforme a gente possa carregar, e tu tá carregando a tua da maneira mais linda. Imagina, o João tá se formando em fisioterapia, né? Muito mérito teu, assim. Claro que tem mérito do Giovanni, mas depois que ele se foi, o mérito é teu, né? Sim. Tu que tá ali do lado, levando, ficando lá dentro do carro, esperando ele na faculdade. Meu Deus. 2 anos, 2 anos. Fiquei indo, que da Tupi que não levava. 2 anos. Fora no começo da faculdade, que eu fiquei 1 ano em sala de aula, porque ele precisava do segundo professor. E não tinha, a Uniaselv demorou para conseguir essa segunda professora. Então, era eu que ia junto, anotava, porque o João não consegue anotar e prestar atenção. Então, eu anotava tudo enquanto ele prestava atenção. Então, de osso eu aprendi tudo. Eu acho que as mães atípicas... Fisioterapia. Que lindo! As mães atípicas, elas dão uma aula muito grande, uma aula de humanidade pra gente muito grande, né? Eu tenho uma outra amiga, Cris, também, que do Cacá, né? Então, ela aprende tudo primeiro para depois passar pro Cacá. E, assim, ela faz questão que o Cacá faça aulas bem difíceis, alemão. Mas, para isso tudo, ela tem que aprender primeiro para depois passar para ele, né? Então, isso tudo é ser muito humano, sabe? É claro que tem um amor materno ali, mas não é só o amor materno, tem muito mais que isso, né? É uma explosão de sentimentos, né? E esses pais, né? Eles estão, né? Porque esse lugar da memória paterna, mesmo que esse pai tenha morrido antes da criança nascer, que não foi o caso, né? De nenhum dos dois, mas existe um lugar que é a mãe que constrói, né? A mãe mostra esse pai. Então, teu pai faria isso, exatamente, ele ficaria tão feliz, olha, eu lembro disso. Então, esse lugar da pessoa que foi, ele permanece. A lembrança fica muito na memória, viva, né? E ele é fundante, inclusive, né, da nossa genealogia, da nossa maneira de ser no mundo. Né? Quantas vezes a gente lembra dos nossos avós, né? Que já foram, os meus já foram, né, nessa idade. Mas eles são fundantes da nossa história. Né? A constelação, e esse lugar, né, fica, fala muito, né, sobre isso. E não importa a idade, né, a idade da criança ou a idade mental. Às vezes a criança tem uma deficiência emocional, né, mas enfim, esse lugar, ele fica muito forte. Mesmo que a mãe tenha um segundo companheiro, mesmo, né, esse pai fica. Com certeza. Margot, já que tu tá falando, eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para Margot, porque a maternidade, ela começa desde o momento positivo, né? Talvez até antes, quando a mulher quer muito engravidar, né, e tal, ela já começa um processo para se preparar para a maternidade, né? Mas depois do positivo mesmo, a gente começa a viver já uma maternidade. Que é tudo muito lindo, que é tudo muito romantizado, né? E depois, pelo caminho, a gente vai descobrindo que não é tudo tão lindo assim. Eu quero chegar num assunto, Margot, que eu acho muito importante, tanto quanto a menstruação, eu acho importante a gente começar a falar também, que eu sei que tu fala muito bem disso, porque tu estuda para isso, que é a violência obstétrica. Né? Porque a mãe, ela romantiza tudo. E aí, durante a gravidez, ela romantiza, depois ela romantiza o parto. E de repente ela chega na hora desse parto e não acontece nada daquilo que ela pensou e que ela imaginou que fosse acontecer num momento tão sagrado que é o momento do nascimento
de uma criança, né, Margot? E hoje a gente tem a lei aí que protege a gente, graças a Deus. Tem a lei, mas assim, uma coisa é ter lei, outra coisa é fazer a lei cumprir, né? Bom, primeiro eu vou fazer um parênteses, eu também sou mãe, né? 2 maravilhosas mulheres, a Clarice tem 38 anos, é artista plástica e trabalha também com ecologia, jardim, natureza. A Clarice é gay. No momento está solteira, mas eu tenho uma nora maravilhosa desde que é uma filha do coração, que ficou na família, amiga de todos. Que bom. Tenho a Rebeca é violoncelista, professora de música, o companheiro dela é o Celso, é negro. Olha! Então eu acho maravilhosa que a minha família... Que maravilha! A minha família que maravilha! É a família da diversidade, eu tenho muito orgulho delas, né? Não sou avó, né, biológica, mas sou avó de muitos netos de leite do coração, porque a minha casa é sempre cheia de criança, né? Passei uma boa parte da minha vida profissional me dedicando à maternidade, à maternagem, à maternidade, né? E aí, para falar, né, assim, o filho nasce num desejo, né? A gente brinca de boneca, a gente, meninas e meninos, né? Hoje eu fui fazer depilação e ela falou, tô fazendo uma casinha de boneca para minha filha no jardim. Eu disse, tá, e o menino? Aí ela ficou pensando, porque ele vai querer uma casinha também, cabe 2? Não, então a casinha tem que ser para os 2. Ela disse, eu vou pintar metade da casinha de azul e metade de rosa. Porque os meninos também brincam, né? A criança, nas suas brincadeiras, ela idealiza, né? E devem, inclusive, brincar mais. E os meninos também devem brincar de boneca, tá? Porque o menino, a brincadeira de boneca de menino é brincadeira de boneca de menino, né? Os meninos brincam diferente, né? Então, essa criança já está no desejo, né? Mesmo que depois na idade adulta, né, a mulher, o homem, né, não quero ter filhos. Eu acho que é importante também ele ser respeitado, porque no mundo não cabe mais tanta gente. Mas todos nós estamos implicados com a maternidade e a maternagem das crianças, as nossas e as dos outros, porque o nascimento é um processo civilizatório, né, e de continuidade da nossa espécie. Mas, agora, para que você saia do sonho, sempre que você tem um sonho, né? Quando você vai testar o real é diferente. O emprego, gente, né? A gente passa num concurso, você romantiza. Na hora que você vai lá, não é nada daquilo. Tem coisas legais e tem coisas que não são, né? A gente vai com muita expectativa. E que bom quando é, né? Eu tive 2 partos maravilhosos, né? Mas foi mais por sorte, né? Porque minha filha mais velha tem 38 anos e, na época, os bebês ficavam em berçários. Né? Ficar junto com a mãe era uma inovação. Não tinha nem o nome que tem hoje, era o roaming in, né? Para você ficar junto com o bebê, era uma coisa que estava sendo importada da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. E aí eu quis ter meu bebê num hospital desse, e foi por isso que eu acabei me aproximando do parto natural, né? E um dos primeiros bebês da minha vida de enfermeira que eu vi nascer sem chorar e olhando foi a minha filha Clarice. Né? Eu nunca vou esquecer esse olhar, né? Esse é um momento que é um olhar que muda a tua vida para sempre. Né? A segunda bebê também nasceu super bem, mas nasceu chorando, era uma noite muito fria, então ela estava com os olhinhos fechados. Mas logo ela me olhou também, né? Agora, a gente sabe que esse privilégio não é para todas as mulheres, infelizmente. Né? No Brasil mesmo é para bem poucas, né? No Brasil é para bem poucos, e a gente tem, né? As ciências da saúde em geral, elas são muito duras, né? E às vezes é muito difícil retroagir um pouco, a gente admitir que a gente se entusiasmou muito com o tal progresso da ciência, que não era bem assim. Porque... Mas tu acha que é só ciência? Não existe aí também uma coisa cultural na hora do parto? Poder, né? Existe uma coisa de poder, eu sei, você não sabe, né? Como assim a gente não sabe? A gente Seja sabe forte, o que a gente quer. Seja né? forte, As não frases. grita, olha o escândalo. Na hora de fazer foi bom, né? Então, assim, se é um momento que a mulher precisa um profundo respeito, é esse. Mas você veja, no tempo que a minha filha nasceu, pouco antes, uns 10 anos antes, eu já trabalhava na área da saúde, e 10 não,
6, 7 anos, né? Eu trabalhei no berçário, a gente achava o máximo, os nenês eram nossos, né? A mãe ia descansar. E como a gente teve que descobrir que a gente estava errado, né? E isso vai acontecer com as outras ciências também, né? A obstetrícia, a psiquiatria, outras especialidades. A gente, às vezes, tem que voltar um pouco, né? E essa coisa aqui, quem decide, né? O médico sabe o que é melhor para você. A nutricionista sabe o que é melhor para você. A enfermeira sabe. Não, a gente também tem que escutar, né? E hoje... alguns profissionais estão tendo muita dificuldade de rever as suas práticas. A gente sabe que tem uma leva nova aí de profissionais, né, que está sendo muito progressista, muito respeitoso com as mulheres. Mas as mulheres têm que saber que elas têm direito. Não é porque é pelo SUS, não faz diferença nenhuma. O SUS é um plano de saúde como qualquer outro, gente. Porque é muito dinheiro, né? Quanto dinheiro que é movimentado, né, pelos nossos impostos. E é caro, né? Nenhum hospital hoje, com raríssimas exceções, nenhum hospital abre as suas portas sem atender SUS. Mesmo um hospital, por exemplo, como Santa Catarina de Blumenau, né? Que é um hospital mais elitizado, que ele tem a maior parte das internações por convênio particulares, ele tem uma porcentagem SUS. Porque senão ele vai se enquadrar em outras alíquotas de cobrança, de imposto, e aí não fica... fica difícil administrar, mudam as taxas. Então, a maior parte dos hospitais hoje ainda tem uma parcela, né, de SUS, dos hospitais privados, e a grande maioria, se não tiver o SUS, fecha as portas, porque 80% dos procedimentos em saúde no Brasil são feitos pelo nosso Sistema Único de Saúde. Tanto que Santa Catarina, se a gente pensar, é referência, né, Margot, na questão desse público-privado que acontece essa, digamos assim, o que dá certo, né? Que se envia o recurso para esses hospitais e eles conseguem delegar ali dentro com essa parceria público-privada. Sim, e veja, meu irmão veio me visitar, né, faz umas 2, quase 3 semanas. Caiu, foi andar ali no posto de gasolina, foi pagar o abastecimento e caiu dentro daquela rampa aquele fosso. Nossa, que perigo! Quebrou 3 costelas, fez uma perfuração de pulmão, né? Foi atendido no ASE, muito bem atendido, né? Ele tinha convênio, mas nem tinha documento, eu que fui trazer depois, né? Foi levado pelos bombeiros, foi atendido pelo SUS, né? No finzinho lá do processo é que entrou a internação pelo convênio, ele tem Unimed também. Mas ele foi atendido pelo SUS, né? Depois uma parte foi pela Unimed. Então, a gente tem essa, né? E esses planos se completam, né? Mas não importa, gente, que acesso você tenha, você tem direito de ter um atendimento respeitoso, humanizado, dentro, né, da legislação, né? Com certeza. Até pela situação, a mulher fica mais frágil, ainda mais nesse período, ainda mais na hora do Totalmente parto. Dá frágil. muito medo, dá aquele nervosismo, vulnerável. Então, total. Meu Deus, tem que ter essa compreensão. Falando dessa questão do parto, Margot, né, a gente ouve hoje, eu não sei também como isso tá, que eles dizem não, que os médicos, eles tentam, porque o parto natural é o parto natural, o parto normal, mas a gente sabe que muitas vezes não dá para ser assim, tem que ser cesárea, ou até a mulher fica com medo do parto normal e ela prefere, né, a cesárea. Como é que tu vês isso e como é que tá hoje isso nos hospitais? Eu já ouço assim, não, os médicos tentam, tem que ser parto normal, eles tentam até o último minuto, senão aí eles fazem cesárea. Às vezes a mulher sofre, fica ali, não tem mais pelo força. SUS, né, na grande maioria também, normalmente, né? Pelo SUS, né, porque particular tu marca cesárea e tá tudo certo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dos partos e também o que tu acha do parto humanizado, que às vezes a pessoa faz o parto em casa ou dentro da banheira, né, com as doulas daí principalmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos partos. Nossa, você fez 10 perguntas. Tu já não lembra mais nem da primeira, né? Não, eu lembro sim. Então, o parto é um evento fisiológico. Nós, mulheres, somos feitas para menstruar, para ter relação sexual, para ter prazer nas relações sexuais, para parir, né? Parir naturalmente. E a Organização Mundial de Saúde diz que você tem que ter 80% de partos normais. Cadê os 80%? Né? 85%. A gente sabe, por dados científicos da Organização Mundial de Saúde,
E que a gente corrobora aqui no Brasil também, por muitas pesquisas, que a cesárea, ela é mais risco, para a saúde da mãe, mais risco para a saúde do bebê. Você vai ter mais infecção, mais morte, né? Mas o que você tem? Você tem muitos médicos cesaristas, eles acostumaram a fazer cirurgia. Cultural. Foi cultural. E eles não são do mal também, né? Não vamos fazer uma guerra, porque essas coisas às vezes viram uma guerra entre enfermeiro e médico, entre o médico da obstetrícia natural. Elas chamam, né? Eu tenho umas amigas queridas obstetras que chamam de obstetrícia contemporânea, que né? Eu acho que a gente tem que puxar, a Marta, uma delas. A Marta veio aqui já, um amor a Marta. Maravilhosa, então, professora do curso de medicina, né? E ensinando as novas gerações de médicos e de residentes, né? A fazer esse parto à luz da ciência de hoje, né? Parto natural é mais seguro. Mas você tem uma geração toda de médicos que perdeu o feeling de fazer não, porque quem faz o parto é a mulher. Né? Um bom parteiro, um bom médico parteiro, né? Porque eles se chamam assim. Ele fica sentado olhando, né? Claro, tem uma hora que se der um perrengue, ele vai arregaçar a manga, ele vai saber muito bem o que fazer, né? Então, muitos desses médicos de formação mais tradicional, eles são cirurgiões. Eles não têm muita... Porque, assim, a cirurgia está na mão do médico, está marcado o tempo. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe que horas ele vai tirar, que horas ele vai suturar, o que vai acontecer. É mais previsível. Né? E o parto natural, não, né? Talvez um dia inventem, né? Uma menstruação que começa às 9 da manhã. Ai, sonho, né? No sábado. Sonho. Não, sábado não. Sábado não, final de semana não. Final de semana eu quero curtir final de semana, peraí. Enfim, mas assim, não, você vai menstruar das 9 da manhã de sábado até segunda de manhã e deu, né? A natureza, ela é muito, né? Eu não posso marcar que dia aquele cacho de banana vai amadurecer. Né? Então é muito, a não ser que eu enfie numa estufa e encha de produto químico, daí eu vou ter corte o processo natural. Mas se você tem um processo natural, você tem que se colocar em mãos da natureza. Isso vai contra uma parte da ciência, digamos, de uns 30, 40 anos atrás, que era muito tecnologia, muito pouco feeling, muito pouco sentimento. Então esse médico, né, que força a mulher a fazer cirurgia, às vezes ele não é do mal, mas ele está fazendo a prática que para ele é segura, tanto é que para a esposa ele vai fazer isso e para a filha também. Então a gente tem que também tomar cuidado de não cair nessa guerra, né? Agora, assim, o que a mulher que vai começar um pré-natal tem que ter jogar limpo, sinceridade. Agora sim, ele vai ser sincero ou não? Pesquise, né? Estude. Teve um tempo que os convênios tinham que abrir. Você podia ligar para o seu convênio, né, e dizer assim, e ver o portfólio de serviço desse médico, por que não? Você não vai contratar um arquiteto, você não pode olhar o que ele fez, né? Não, esse aqui é o cara da cirurgia, ok, se eu quero fazer uma cirurgia, eu vou fazer com ele, vai ficar um corte bonito, se der uma emergência, ele vai saber o que fazer, né? Então, nós temos obstetras e obstetras, né? Agora, o que está errado é forçar a mulher, enganar a mulher, e tem muito né? E em cima desse saber, você pega uma mulher que já está vulnerável no fim da gestação e tem um rebaixamento cognitivo, porque algumas mulheres elas ficam meio lesadinhas nesse momento, é hormonal, não tem nada errado com elas. Tem gente que é melhor nem dirigir, né? Tem uma amiga que capotou o carro nas últimas 2 semanas da gestação, né? Não aconteceu nada, nem com ela, nem com o bebê, mas foi um sustão, né? Porque às vezes a mulher fica mais desligada mesmo, né? A irmã dizia que eu era gestonta. Faz sentido. Faz sentido. Mas assim, informação, né? No começo do pré-natal, né? E não importa se você está indo pelo SUS ou se você está indo por um serviço privado. E não é porque você está indo pelo SUS que o serviço vai X e o outro vai ser diferente. Às vezes, depende do convênio do local, você tem mais chance de fazer né, ser induzida, convencida, entre aspas, assustada para fazer uma cirurgia. Cesárea é uma grande cirurgia, não é uma cirurgia pequena, não. É uma cirurgia bem grande.
Ela salva vidas, ela é muito importante, né, na história da modernidade aí da obstetrícia, mas ela tem critérios, né? E o Brasil é um país, só tem um país do mundo aí que tem um pouco mais de cesáreas que o Brasil, os outros todos têm menos. Então, alguma coisa não está certa, né? E o parto humanizado, Margot, é seguro? Assim, humanizado, nós casa, somos humanos. Fora do hospital, fora do hospital. Uma cirurgia, né, pode ser humanizada, tá? Um parto pode ser humanizado. Exatamente. Né? Pode ter bebê em casa? Pode, né? A minha mãe, meus tios nasceram em casa, os avós de muitos de vocês nasceram em casa. Era em casa que se nascia, porque o parto não era um evento hospitalar. Ele era um evento vivido entre mulheres, né? Claro que quando complicava, levava para algum lugar, né? Então, essa também é uma premissa do tal parto em casa, né? O Conselho de Medicina é contra, né? Mas o Conselho de Medicina é contra muita coisa, né? O Conselho de Enfermagem não é contra. Então, se você quiser ter o seu bebê em casa, né? No acompanhamento, pode ter acompanhamento de enfermeiro. Você tem o acompanhamento de enfermeiro obstetriz, Uhum. né? Um enfermeiro ou enfermeira especialista em obstetrícia que vai acompanhar o teu parto em casa. E um parto em casa, assim, para o que eu conheço, né? Ele é seguro quando ele está perto o suficiente de um serviço, né? Porque pode complicar. É a mesma coisa, eu estou com uma pessoa cardíaca com algum problema muito grave, né, na minha casa, eu vou me sentir mais confortável se eu estou perto de um hospital, né? Então, mas eu também, esses tempos, fui ver uma midwife, uma parteira holandesa que trabalha em Portugal, né? E foram as médicas que faziam parto em casa, que organizaram. E ela fez uma conferência lá no Unicel, estava cheio de gente, foi antes da pandemia. E ela contou que trabalha nas montanhas, em locais remotíssimos, onde é muito difícil remover uma mulher, mas eles têm, assim, um portfólio de partos bem-sucedidos, pouquíssimas intercorrências, porque aí nós vamos passar para aquela outra parte mais subjetiva. Nós somos seres hormonais, instintivos também. E para você ter um parto, você tem que ter um banho de ocitocina no corpo de uma mulher, que é o mesmo hormônio que é secretado durante um orgasmo no homem e na mulher, né? Que é o mesmo hormônio que faz o leite esguichar quando você pensa assim, ai, passou a hora da mamada e a blusa molha. Isso é ocitocina em ação, né? E o parto é ocitocina pura, né? E, claro, tem muitos outros hormônios, né? Mas a ocitocina é o hormônio do amor. E hoje, um parto hospitalar, um parto com muita intervenção, ele vai ter uma cadeia de eventos que é contra-hormonal, né? Imagine, gente, uma transa com confusão, com gente olhando, né? Para você ter um orgasmo, por exemplo, tem todo um encadeamento, né? Não, é claro que às vezes tem confusão e gente olhando também, né? Não, claro, né? Às vezes a tesão da pessoa é outra, né? Depende. Tem gente que gosta. Mas a maioria, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Vivi, pode ser? Pode. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Jogo de Cintura. É que você me perguntou. Está pensando em recuperar seus dentes fixos de forma definitiva? A rede mais indicada do Brasil está aqui para te proporcionar a chance perfeita. Temos uma clínica completa, profissionais especializados e tratamento de qualidade à sua disposição para garantir que você tenha o melhor tratamento ao renovar o seu sorriso. Não tenha medo de escolher a rede número 1 de implantes dentários do Brasil, Oral Sim, na rua Germano Brand Seniors, 758, Centro, em Timbó. Fone 3306-8200. Fala galera, eu sou o Mano Chantes da comunidade Ninjitsu e a gente também tá ligado na melhor rádio do Vale Europeu, 92 FM, é uma grande presença. A melhor do Vale Europeu, 92. Salve galera, beleza? Aqui quem fala é Dinheiro Preto e eu tô aqui na 92 FM, a melhor rádio do Vale Europeu. É isso aí, galera. Valeu!
De segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas da manhã, Jornal do Vale Europeu. A apresentação: Ademir Guedes, José Reinoldo e Professor Tibério. Informações policiais com Oswaldo Giovanni. Oferecimento: Lojas Hart, móveis eletrodomésticos, esportes e brinquedos. Sheets, o amigo perto de você. Oral Sim Implantes. Ligue e agende a sua consulta. 3049-8009. Mage Viagens, transformando sonhos em destinos. Telefone WhatsApp 47 997 39 6006. Escritório Sport Bar, o chopp mais gelado da cidade e muita diversão. Altini Empreendimentos, o seu futuro está aqui. Prefeitura de Timbó, ações que melhoram a sua vida. Venha participar do Dia da Família de Timbó. O evento acontece no domingo, dia 27 de agosto, no Parque Henri Paul, das 9 da manhã até a 1 da tarde. A entrada é gratuita. Cada família pode levar um prato doce ou salgado para o café comunitário. Vai ter ainda apresentações de dança, teatro, música, distribuição de livros e doação de roupas. Dia da Família de Timbó. Domingo, dia 27 de agosto, no Parque Henri Paul. Prefeitura de Timbó, cada vez mais Timbó. Atitude sustentável. Reutilize a água usada na lavagem de roupas. Com ela, você pode limpar calçadas, quintais e até mesmo lavar seu carro. Adote esta ideia. Melhore seu planeta. Apoio Metiza, empresa que se preocupa com a preservação do meio ambiente. Você está na ZYM 532, 92,7 MHz. Rádio 92 FM. Uma emissora do Grupo Vale Europeu de Rádios. A melhor do Vale Europeu. 92. De volta com o programa Jogo de... Deu uma falhadinha aqui no meu microfone. De volta com o programa Jogo de Cintura. A Margot quer só finalizar a questão da ocitocina, né, Margot? É que vocês me fizeram 10 perguntas em uma, né? Aqui é assim, tem que ter então, jogo de cintura. Parto em casa, parto no hospital, gente, assim, parto em casa, né? Se a mulher estiver bem, o nenê estiver bem, for uma gravidez normal, um parto sem complicação, que tenha para onde levar, que esteja dentro da legislação, né? Então, né, as estatísticas mostram que um parto em casa, né, dentro desses parâmetros, é seguro. Gente, tem tanta gente que nasce no táxi, na calçada, em casa, no chuveiro, enquanto o SAMU está chegando, né? E normalmente esses partos, o neném nasce bem, né? Então, e não foi esperado que nascesse em casa e nasceu, né? O parto, ele é um evento fisiológico, ele necessita de muita coisa hormonal, né, acompanhando. E quando a gente tem muita intervenção, você vai cortando essa resposta fisiológica do organismo. Então, quanto mais intervenções tiver um parto hospitalar, menos chances de ter um parto normal, né, com tudo natural, né? Então, por que as doulas, né? Por que a presença do pai, né? O que é a doula? A doula é uma pessoa para tranquilizar a mãe, né? Além do marido, né? A legislação permite que você tenha uma mulher, o marido, né? Na hora do parto. Não tem que escolher, né? É o marido e a doula, quer dizer, marido. Se você não quiser levar o marido... Na verdade, é um acompanhante. É o acompanhante da escolha da mulher, né? O homem não pode forçar que eu que quero, né? Às vezes a coisa não está muito legal. Tem que ser aquela pessoa que vai deixar ela segura, né? É importante ela saber escolher essa pessoa também, porque tem que ser uma pessoa que vai deixar ela calma, ela segura, né? E aí, toda a questão, né? Banheira, né? Chuveiro. A água quente é muito importante para tranquilizar a mulher e facilitar essa, né, esse evento fisiológico dos hormônios, né, essa secreção dos hormônios que vão ajudar no parto. Quanto mais tranquila ela tiver, apesar da dor, porque dói, não dá para dizer que não dói, né, mas uma boa parte dessa dor é medo também. Quanto mais tranquila e confiante a mulher tiver, melhor. Por isso que os hospitais promovem a visita, né, para que não seja uma coisa estranha, né? É um ensaio para esse evento. Fazer curso de gestante é ótimo, levar o marido junto. Aqui a gente tem o Nascimento em Timbó, os hospitais em Blumenau também tem, né? É legal você fazer, existem enfermeiras ou profissionais que fazem esse preparo também com o casal, né?
tipo um cursinho privê, né? Também dá para ser, mas assim, você precisa se preparar para esse evento. Quanto mais você se prepara, mais segura você vai estar no dia dia do evento, no dia menos daí aí a coisa fica mais calma. Né? Exatamente. E aí existem os direitos, né? Você tem que ser bem tratada, você precisa ser informada dos procedimentos, né? Eles precisam ser explicados, você precisa expressar o seu desejo, né? O que você quer fazer. Né? O certo seria que toda mulher pudesse escolher o que ela quer. E que ela tivesse informação suficiente para escolher também. Porque muitas mulheres escolhem ou a cesárea ou o parto por causa do medo de uma coisa ou de outra. Né? O que seria fisiológico normal e esperado a maior parte dos partos normais, as cesáreas, quando existem riscos. Né? Eu acho que é perfil também. Né? Eu vejo que foram 3 cesáreas. O primeiro atendimento foi tudo feito pelo SUS, foi aqui em Timbó. E assim... foi excelente, eu não senti dor nenhuma, foi incrível. O segundo e o terceiro foi em Dayal. Aí eu já acabei fazendo particular, até porque foi na época da pandemia, né? Porque a gente não tinha nem como sair de casa, eu já estava afastada, enfim. Então, mas também foram experiências muito boas. E graças a Deus eu tive 3 experiências muito boas. Mas porque o meu jeito era assim, eu nunca tive esse sonho de, um parto normal. Eu queria aquela coisa papum, sabe? Tipo, tenho bebê, tá tudo certo, internei, tô ali com a criança, tô saindo. Eu nunca fui muito de... porque aquele momento, a pessoa fica ali, e as contrações, e não, nunca tive isso. Eu queria muito aquela coisa realmente bem objetiva, né? Que é o que a maioria das mulheres querem. Exatamente, mas é por isso que eu digo que é uma coisa muito pessoal, né? É uma questão muito... O meu momento com a criança no colo, o meu momento... de ser bem tratada, era isso que eu queria, era isso que eu esperava, e isso que aconteceu. Né? Mas eu nunca tive essas outras expectativas de falar assim, porque eu quero ver o meu filho nascer, ou porque eu quero uma doula, ou porque eu quero... Não, eu nunca tive esses pensamentos. E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. É pessoal, claro. É porque a minha vontade já foi o parto normal. Aí, da primeira, tanto que eu fiz... Eu tinha uma cesárea marcada no particular, porque eu já passava de 40 semanas, que ali eu acho que o máximo é 42, né? Chega um momento que tem que, né? Mas eu torcia para que ela nascesse antes de parto normal. E ela nasceu. A minha cesárea estava marcada para terça. Ela nasceu em 00:42, de sábado para domingo, aí, que deu 31 de maio. Os também vieram assim. E foi pelo SUS e foi muito bem atendida. Inclusive, a enfermeira que estava comigo foi a que me acalmou muito, assim, sabe? Então, foi... Eu também tive boas recordações, né? Não são todos que têm, mas para mim, apesar da dor, né? Tudo, as contrações, foram várias horas de trabalho de parto, mas tá tudo certo. Depois a gente esquece tudo, né? Mas... Foi até engraçado o que aconteceu comigo, porque 2 vezes isso aconteceu, olha só. Eu trabalhei com o pessoal da saúde aqui em Timbó e trabalhei em Dayal. E quando eu tive os meus filhos, as enfermeiras, elas passam no hospital para fazer... Tem uma análise, ou enfim, uma situação que elas pegam informações, não sei. Aí ela falou pra mim assim, que ela lembrava de mim, né? Ela falou, Karina, que bom que eu te encontrei aqui. Eu vou te dar um banho, então. Vou te ajudar. Aí na hora do banho nasceu. Não, eu já tinha tido o filho, mas pra gente, aquele momento de tu levantar a primeira vez. A da cesárea, sim. Nossa! E aí ela veio, e foram 2 pessoas diferentes, uma aqui e uma lá. Eu achei incrível isso. A gente gosta tanto de ti, a gente trabalhou contigo e tal. Eu achei tão incrível isso, sabe? Do reconhecimento profissional naquele isso momento. É humanização, que é humanização. É humanização. Exato. Se a gente puder, né? E mesmo essa coisa, né? Mãezinha, né? No hospital a gente tem que trabalhar. Na saúde a gente tem trabalhado muito para tirar, né? É claro que ela é uma mãezinha mais ou uma mamãe, né? Mas se a gente puder, se ela é Tereza ou Silvia, chamar ou pelo Joana, nome, né? Porque... Chamar pelo nome, né? Ela perde a personalidade dela a partir do momento que já nasce a criança no hospital, né? Porque daí já passa a ser mãezinha, ela já não é mais... Eu não sou mais a Juliana, eu já sou a mãezinha, né? E se você souber quem ela é, né? Olha, jornalista, você vai fazer vamos fazer uma reportagem? Como é que foi? Nunca esqueci, eu fiquei tão feliz, porque aconteceu 2 vezes. Porque te reconheceram, né? É muito legal ser reconhecido. Eu fiquei muito feliz, muito. Aquele momento pra mim foi... Esses pequenos momentos, esses pequenos atendimentos, assim, é o que fica marcado, né? Exatamente. No meu caso também foi assim. Nunca criei expectativa nenhuma de parto. Foi naquela coisa,
Vamos, sempre conversei, e eu tive 4 médicos diferentes. Na verdade, o último nem... É aquela coisa que a gente não foi, né? Mas a primeira, assim, então tá, vamos vendo o que vai acontecendo, e se vier normal, vem, se tiver que ser cesárea, vem. Então, também tive uma cesárea marcada, porque eu tava de 41 semanas e ela não deu sinal nenhum, não tinha nada da Cecília. E a minha médica ia viajar na semana seguinte. A única coisa que eu não abriria a mão é que fosse a minha médica, porque daí a gente também cria um vínculo ali, né? Claro, segurança, né? Segurança, Mudar de médico, que tudo vai acontecer no corpo dessa mulher, né? Ainda mais que é o primeiro, foi a primeira, né? Então, só que o que me marcou mais não foi nem a médica, foi a anestesista da terceira, do SUS. Porque as 2 primeiras anestesias eu passei muito mal. Então, eu não foquei... Quando ela nasceu, eu tava vomitando, eu tava mal, eu precisei de oxigênio, então fiquei muito mal, tanto na Cecília quanto na Vida. Quando chegou da Cora, que eu tava pelo SUS, a Cecília foi plano de saúde, a Vida foi particular e a Cora no SUS, eu amei o anestesista. Era um senhor, ele foi na maior tranquilidade, e pra mim o parto da Cora, porque eu já fui com aquela coisa, eu vou passar mal, de novo, eu vou vomitar, eu vou ficar ruim, e eu fiquei naquela imagem do que eu vinha com as outras. E a anestesia dele foi, assim, tranquilíssima, e eu fiquei muito bem, e depois eu só lembrei dele no parto da Cora, assim, de tão bem que eu me senti naquele momento. Então, às vezes, são pequenas pessoas que estão ali, que às vezes não é um adulto, às vezes não é o próprio médico, às vezes não é a enfermeira, né, mas que tá ali, que te viu, que percebeu o que tu precisava naquele momento, que vai fazer o teu parto, seja humanizado, seja natural, seja cesárea, ser tranquilo. E eu sempre fui muito com a Karina. Vem. Não veio, normal, vai na cesárea. E depois da primeira cesárea, daí eu fiquei com aquela coisa. As médicas já foram falando, não, agora tem que ser cesárea, agora tem que ser cesárea. Então tá, então agora vamos tudo de cesárea. Que daí eles colocam um pouco isso na cabeça, esse assim, peso, né? Não, se foi a primeira cesárea, tem que ser cesárea. A minha mãe tá ouvindo, né? A minha mãe muito na cabeça, não, porque o útero, porque tá fino, porque não sei o quê, vai estourar o útero e tem que ser cesárea. Eu falei, tá bom, então vamos tudo de cesárea agora. E foi tranquilo também. Mas tu fez 4 cesáreas? 4 cesáreas. 4. Mas nunca coloquei na cabeça, assim, meu útero tá fino e Deus me livre. Sim. Não. Deixava... Eu também nunca pensei nessas coisas. Não, nunca pensei nessas coisas, assim. Eu só ia assim, vamos lá. Exatamente, vamos lá e... Os meus partos foram um diferente do outro também. O primeiro, eu tinha 15 anos, eu só lembro do médico pegar o fórceps, eu levei 15 pontos, né? Parto normal. Quando eu vi aquele treco daquele tamanho, me deu um desespero, daí chamaram o Giovanni, e o Giovanni ajudou para sair. Daí o Júnior nasceu com a cabeça como se fosse um cone. Bem... Amassada, né? Levei 15 pontos. A do Pedro foi tranquilo. Eu senti uma dor de barriga, que eu achei que fosse dor de barriga mesmo, assim. Fui no médico consultar, fiquei no lado de fora e eu estava embaixo do ar-condicionado. E eu achei que aquela água que estava caindo era do ar-condicionado, mas era a minha bolsa que tinha estourado. Daí o médico, vamos direto para o hospital. Daí lá eu lembro também da enfermeira, eu tinha o cabelo bem comprido, ela fazendo trança, sabe? Uma querida. Um pequeno cuidado. Quantos anos o Pedro tem? O Pedro está com 29. E você nunca vai esquecer essas mãos trançando o teu cabelo, olha que lindo. Sim. E o do João, daí foi terrível. Os 2 primeiros, o Júnior e o Pedro foi particular. E o João já foi pelo SUS e eu não tive experiência boa. Ele nasceu cianótico e eu fiquei horas pedindo, pelo amor de Deus, unhei o médico, eu unhava os enfermeiros para me ajudar, mandavam só eu caminhar. Eu caminhava com a cabeça do João para fora e mandava eu caminhar, e ele já estava nascendo. E a dor. Meu Deus do céu. Daí foi um diferente do outro, assim. E eu sempre me falava assim, não, o terceiro vai sair, que é uma beleza. E foi o que não saiu. Foi o que não saía de jeito nenhum. Eu acho que não adianta, é muito relativo. Um é diferente do outro, assim como um filho vem diferente do outro, né? A minha experiência com o João, com o meu mais velho, ele foi parto normal. O médico disse, teu prazo é até dia 26 de... Até dia 25 de abril, dia 26 de abril. Não, teu prazo começa dia 26 de abril, que dia tu quer marcar a cesárea? 26 de abril. Era um eu tinha um problema para engravidar, tive problema para aguentar, então era uma gravidez de alto risco e depois eu não tive
O segundo, não tive uma experiência muito boa, sofri uma violência obstétrica que eu só fui entender muitos anos depois, né? Tô curando ainda hoje, já estava com quase 7 meses, foi cesárea também. Não precisava ter sido cesárea, depois fiquei sabendo, podia ter sido parto normal, o bebê já estava encaixado, já estava saindo. E aí me deram ainda assim a cesárea, tiveram que puxar ele para cima, enfim, foi o ó do forobodó, né? Então, por isso que eu acho importante as mulheres entenderem, principalmente as mulheres que querem ter filhos, e por isso que eu fiz essa pergunta também para Margot, porque é muito importante a gente entender o que é uma violência obstétrica, né? Porque às vezes tu tá passando por ela e tu, embora que eu tivesse lá muito vulnerável, também não sei se eu poderia lutar por isso, mas com certeza se meu marido soubesse o que era uma violência obstétrica, ele teria lutado por mim, né, que estava lá e não podia fazer essa luta naquele momento. Então, é uma violência muito triste quando tu descobre que tu passou por aquilo e tu não sabia que aquilo era uma violência. Não precisava ter passado por aquilo. Não precisava ter passado por aquilo. Podia ter sido acolhida, podia ter sido totalmente de outra maneira, entende? Porque eu fico pensando assim, né? Quando você conta a história desse teu parto com 15 anos, há quanto tempo atrás? Foi aqui em Timbó? Não. Foi justamente, agora a Ju falando, eu estava pensando assim, por que não também foi uma violência? Porque eu tinha 15 anos, o meu corpo não estava preparado. E o que eu escutei foi assim, ó, não pode ser cesárea, porque demorou muito para ele nascer. 6 horas sofrendo dor e eles tentando tirar o Júnior e nada. Mas como tentavam? Empurrando a barriga. Empurrando. Que é uma manobra que, assim... Mas o que... Olha, e eu fazendo força, eu lembro que eu tomava injeção, ele me dava aquelas injeções gigantes. Aquela injeção é hormônio ocitocina sintética. Gigantes. E assim, se você tivesse passado um processo mais tranquilo de parto, teu corpo produziria, né? E me falaram que então, não poderia precisava ser, ter sido assim. Que não foi cesárea, porque não tinha, como estava tudo para ser parto normal, não tinha sido preparado o ambiente do hospital para receber cesárea. Então, tinha que ser como que foi. Todo hospital está preparado, né? Gente, todo hospital tem que estar preparado para uma cesárea. Né? Para uma cesárea. Né? Então, é assim, se você estudar esses eventos, né? Algumas coisas são inevitáveis. Mas a maior parte dos partos, se você estudar como foi, podia ter sido um pouquinho melhor. Levar 15 pontos. Sim. Os partos, coisa, né? Não, esses partos traumáticos, né? Alguma coisa não foi certa na condução. Que não é para ser assim. Não. Né? O parto com fórceps o fórceps também foi uma evolução na história da obstetrícia, mas ele tem que ser colocado numa mulher anestesiada. Né? E o meu foi uma sequência de violências, assim, depois parando para pensar, já fazem 6 anos, né? Parando para pensar, por exemplo, daí quando ele faleceu horas depois da cirurgia. Eu já estava no quarto. E aí veio o psicólogo, veio a enfermeira falar, o médico, o pediatra, falar, por sinal muito acolhedor ele, mas ele veio falar que o Josué então não tinha resistido. Naquele momento, eu falei, ele pediu, mãe, você pode ir na UTI que ele ainda está lá. E eu falei, eu não quero ir. Não veio uma psicóloga insistir para mim ir naquele momento. É claro que a minha primeira reação ia dizer que eu não queria ver. Eles deixaram por isso mesmo, e eu não vi o meu filho. Então, assim, foi hospital particular, né? Foi um dos melhores hospitais de Blumenau. Então, quer dizer, a falta de humanidade, ela está em qualquer lugar. Ela está num hospital público, ela está num hospital privado, ela está em qualquer lugar. A falta, né? de sensibilidade. A falta de sensibilidade das pessoas, né? Então, eu tenho um outro agravante, que eu sou uma mulher negra. A mulher negra na sociedade, a pessoa negra na sociedade, ela é tratada de uma outra forma também. Então, tinha mais esse agravante, né? Então, foi uma sequência de erros que hoje, quando eu posso falar desse caso, assim, eu falo para alertar outras mulheres para elas não passarem pelo que eu passei, sabe? Pelo que muitas mulheres passam. Então, tem que ser falado, tem que ser... dói falar, é triste falar, mas tem que ser falado para ser evitado mesmo. Porque se aconteceu comigo, foi por um motivo, né? E talvez o motivo seja esse. Eu estar falando para as pessoas, para as mulheres também, os homens, maridos e tal, acompanhantes, ficarem ligados no que é normal. Opa, se tiver dúvida, não é normal. Se aquilo te dá uma pontinha de dúvida, será que é assim? Cara, investiga. Investiga, alerta, pergunta, grita.
seja o que for. Mas coloca a boca no trombone. Faz valer o seu direito. Faz valer o seu direito. Bom, mudando de assunto, gente... Quero falar agora de um patrocinador nosso aqui, da Anne Prof. Grande Pan, um beijo pra Pan e pra toda a equipe dela lá de cosméticos. A Anne está há 12 anos oferecendo produtos profissionais de alto impacto para cabelos lisos, cacheados e afros, visando suprir a necessidade dos salões de beleza. Então, para você que tem um salão, você pode entrar em contato com a Anne para adquirir os produtos delas e fazer assim com seus clientes, suas clientes fiquem ainda mais lindas, com os cabelos mais belos. Mas a Anne também tem a loja física, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 345, ao lado do Bradesco, aqui no centro de Timbó. O WhatsApp é o 47989137979. O Instagram é @pan.anneprof. E eu quero também alertar e comunicar que a Anne Prof vai estar fazendo um Arrasane Café. Olha só que legal, ela vai fazer um café para as mães atípicas. Esse café vai acontecer no dia 26 de agosto, às 15 horas, na loja da Anne Prof, em Timbó. Então, é o primeiro encontro que será aí com as mães atípicas, com a palestra da psicóloga Kelly Molinari. O evento é gratuito e se você quiser ir, você pode se inscrever aí pelo @pan.anneprof no Instagram dela. Que legal esse evento, né? Até quero mandar para ti, ela pediu para eu te encaminhar. Isso. Mas explica as mães atípicas, o que tipo eu acho que quem mais pode explicar o que é uma mãe atípica é a Adri, né, Adri? É, porque eu tô pensando em quem ouve, né, a gente. Então, resumindo e falando bem português, vamos dizer assim, é aquele filho que nasceu, entre aspas, fora da caixa. É isso que é uma mãe atípica. É uma mãe que não é aquela mãe, entre aspas, normal, com um filhinho bonitinho, normalzinho, entre aspas, né, sem probleminhas nenhum. Isso é uma mãe típica, que é aquela mãe toda... A cartilinha certinha ali. A mãe atípica é a mãe fora da caixa, que recebe o filho. Não só autista com deficiência intelectual. Uma mãe que tem um filho gay também é uma mãe atípica. Tu é uma mãe atípica? Porque tem essa organização Mães do Amor, né? Que fez esses tempos legal, uma palestra no bar latino-americano. Fizeram um evento. São de Blumenau, né? E eles usaram essa palavra. Sim. Daí eu fiquei um pouco em dúvida, né? Mas é que... É a mãe fora da caixa, vamos para a sociedade, né? Mas é que mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A gente se programa para ser mãe. E aí a natureza traz, o pacote que a natureza traz pra gente o filho é o filho. Eu acho que não tem, a gente fica cansada, a gente também... Mas eu acho que não dá para normalizar, desculpa, mas não dá para normalizar. Uma mãe atípica não é a mesma coisa que ser mãe normal. Não, o que eu quero dizer... Não, ela vai requerer... porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que, por exemplo... Vai chegar um momento que os nossos filhos vão caminhar com as próprias pernas e vão seguir para frente. Já é diferente de quem tem no teu caso. Muitas exemplo, vezes né? uma mãe atípica não tem esse processo, não tem né? suporte e que eu acredito que seja uma dedicação intensa muito maior. Enquanto os nossos filhos começam a descobrir e a caminhar sozinho, você sabe que não é o que vai acontecer contigo. São medos também muito maiores. Exatamente. E eu acho também... E os avanços são um pouco mais lentos do que o normal. Então, eu acho que é nesse sentido, né? E eu acho que todas as mães precisam o julgamento, né? Eu acho que a sociedade é podre, né? Eu vi falando isso daqui, é chocante que eu falo, mas a sociedade é podre. O ser humano é muito cruel e o ser humano tem que lutar para melhorar a sociedade, é o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa falar sobre isso. Essa é a verdade. Com certeza. E eu acho que por a sociedade ser assim, as mães atípicas sofrem muito, né? Porque os filhos são muito julgados, os filhos são excluídos, os filhos são questionados. E eu acho que, se para mim, que não sou uma mãe atípica, sou uma mãe, digamos que, né, é atípica e típica, né? Então, eu sou uma mãe típica. Se meu filho já, entre aspas, né? Como? Neurotípica. E o meu filho chega em casa falando que, fulano falou isso, já me magoa, já me dói, já me machuca, sabendo que meu filho pode se defender e tudo mais. Eu fico imaginando, então, para uma mãe atípica, sabe? Eu acho que o caminho é muito maior. Eu sempre falo nas palestras
palestras, né, que a gente dá sobre autismo, tu não mexe com uma mãe de autista. Eu imagino. Eu imagino. A briga é boa. Brava, tá? Mas deve que a gente tem aquilo assim, tipo, muito sofrimento. Né? O João já conta a história dele. Ele foi chamado de retardado mental pela professora que ele mais gostava. Ele contou aqui, a gente ficou chocado. Que ele nunca ia dar nada na vida porque ele não passa de um retardado mental. Na fila, no caixa do supermercado aqui em Timbó, um moço, na época ele tinha 18 anos, escutar da caixa, olhar para a mãe dele e falar assim, ele é retardado? Coisas assim. Então, isso tudo machuca muito a gente, né? Exatamente. Então, a gente se blinda muito e a hora que tu vem mexer, tu sai de baixo, porque é bem complicado. Assim. Eu passo um pouquinho por isso, pela questão do meu filho ser negro, né? Então, eu passo um pouquinho por isso, assim. Mas não chega perto, assim. Porque ele consegue se defender, ele já tá bem mais escolado e tal. Mas o ser humano, ele é cruel. Mas, gente, né? Ele é cruel. Uma professora fala uma coisa dessas. Uma professora. Mas, assim, ó, a professora... Gente, a professora é o extremo. Ela tá falando do extremo. Vamos parar para pensar se em algum momento da vida a gente também não fez algo parecido, de menos proporção. Com certeza. Então, quando a gente quer mudar a sociedade, a gente pensa muito no macro. E não é o macro o maior problema. É o micro. O problema está no micro. Como que tu explica para o teu filho, que são pequenos ainda, né? Vocês falam sobre autismo para os seus filhos? Explicam para eles o que é uma criança autista, que se chegar uma criança autista na escola, ele tem que acolher, que a professora vai ter que ter mais tempo para ensinar e ele vai ter que ter tempo, paciência para esperar que a professora tem que falar 1000 vezes para uma criança autista. Ensinam isso, né? Vocês ensinam para os filhos, nós ensinamos para os filhos o que é o racismo para uma criança negra, que não se deve falar do cabelo, que não se deve falar da cor, que não se deve falar... Então, assim, é muito... Eu acho, e eu estou nesse processo, já falei aqui, num processo de desconstrução, eu estou num processo de me desconstruir. Porque, com certeza, muitas vezes, ao longo dos meus 45 anos, eu já fiz muitas dessas coisas. Em pequeno porte, pode ser. Mas, então, eu acho que a gente tem que dentro da nossa casa, a gente tem que discutir mais, a gente tem que falar mais sobre essas adversidades. Porque quando os nossos saírem para fora, eles vão estar preparados para isso. E eles vão estar preparados também para falar para os colegas, vamos parar, né? Não é legal fazer essa piadinha. Né? A gente tem intervir. Que intervir. Aquele cara do livro Inteligência Emocional, né, que foi muito moda nos anos 90, né? Mas continua sendo um grande livro. Ele diz que a gente tem que fazer um ensaio mental para a situação. É isso aí. Porque a hora que alguém diz isso, tem que parar, falar para essa pessoa. Você prestou atenção no que você está falando? E a gente se prepara, a gente consegue intervir. Né? E a gente também nunca pode rir. Isso é o contrário do Caligares que fala. Tem piadas. Que metade das piadas, gente. A gente não pode rir. A gente não pode rir de piada sexista, piada de bêbado, qualquer tipo de piada que diminua o outro ser humano. Né? Exatamente. Porque nós não somos menos, ninguém é menos que ninguém. Nós somos, né? Nós somos diferentes. Diversos. Acho que as pessoas... Tem um exemplo muito próximo de mim, assim, de uma pessoa que, quando ela vê um homossexual, assim, mais afeminado, e aí ela fala, tá, mas é homem ou mulher? E aquilo... Essas coisas, como eu estou num processo de desconstrução, essas coisas começam a me incomodar, assim. Alguns comentários, algumas perguntas e tal. E não que a pessoa está fazendo um comentário que ela seja má, não é isso, mas ela só está fazendo um comentário que talvez eu já fiz muitas vezes, né? E aí eu comecei a perguntar para a pessoa, o que tu vê? Parece uma mulher, então talvez ela seja uma mulher. Talvez ela queira parecer uma mulher. E é legal esse processo que tu de vê? Desconstrução, né? É muito doído, na verdade. Né, é também. muito doído, Adri. Eu acho que é um processo que nem todo mundo está preparado para passar e está tudo bem. É um processo que dói muito, porque tu começa a te enxergar de uma forma que tu não... Uma forma feia, né? Eu fiz isso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que fazia piada de preto. Né? Tá, tô aprendendo na psicologia, na terapia, que eu fazia para ser inserida, para ser aceita, ok, mas fazia.
Entendeu? Então, se eu fazia piada de preto, provavelmente eu ri de gay, Sim. eu ri de deficiente, eu ri porque a gente ri, porque a gente acha engraçado a piada. Piada de gay. Entendeu? Piada de gay, Piada de exatamente. gay, que é uma coisa mais, né, Isso. horrível. Não, pra mim, cheio, hoje, nesse processo de desconstrução, não cabe mais. Eu me afastei de várias pessoas, eu me afastei, porque não cabe mais pra mim esse tipo de piada, entendeu? E, ok, beleza, no passado cabia, mas hoje não cabe mais. Então, eu acho que é esse. E eu acho que a pessoa tem que estar preparada para isso, sabe? Ela tem que chegar num momento que essas coisas começam a incomodar ela. Eu cheguei numa fase que começava a me incomodar. Não queria mais ouvir falar, não queria falar, né? Então... E a gente pode se preparar, sabe? A gente pode como pro parto. Não é de um dia pro outro também que acontece. Não, é o amadurecimento. Mas como a gente pode se preparar para um parto, a gente pode se preparar também para fazer, olhar e dizer assim, você acha isso engraçado? Isso mesmo. Isso tem graça? A gente tem que ensaiar. É isso. Isso vem com a maturidade. Porque a gente viveu uma caminhada, tipo, eu tô com 50, vou fazer 52, pensa, 50 anos falando errado. Isso. Aprendendo tudo errado, acreditando. Fazendo piada, fazendo chacota. Sempre e era cultural, né? Era normal. A gente carrega isso. Era cultural. E é difícil agora. Era por isso cultural. que eu falo que é legal essa desconstrução. É bonito de ver. Porque tem coisa. Eu tô aprendendo muito com o Pedro. Que ele tem os amigos dele bem diferentes, né? Então, daí, ele até fala todos, todes, e daí ele vai me ensinar, daí eu não entendo, e ele me ensina, e eu não entendo, ele me ensina, e é legal isso. Eu tenho interesse de aprender, tanto que eu fiz algumas perguntas com uns amigos dele lá em casa, e olhares diferentes, né? E todos somos diferentes, né? E aprender nem sempre é aceitar. Sim. E sim respeitar. Respeitar. Claro. Entende? É o respeito, né? Que tu tem pela pessoa, assim. Porque pode ser e pode ser que o meu gesto que eu faço também as pessoas não gostam. Né? Tipo, talvez da maneira como eu falo, da maneira como eu mexo as mãos. Né? Às vezes pode incomodar até as outras pessoas. Então, acho que é o respeito por cada um. Cada um, nós somos iguais perante a Deus, né? Mas cada um tem a sua diferença, né? Cada um tem a sua personalidade que é única. Eu acho que nem tu falou, acima de tudo, tu tem que ter o respeito. Tu não precisa gostar, não precisa aceitar, mas você tem que respeitar. E o principal também... Não ter um comportamento reativo também, né? Porque assim, se você não está preparado, vem uma piada dessa, uma grosseria, pode ser que você fique com raiva, grite, xingue, né? Ou comece a chorar, aí são coisas que já transbordou, né? Então, hoje a gente tem muito essa coisa reativa também, porque as pessoas sofreram tanto tempo com preconceito, com sexismo, com racismo, que às vezes a pessoa está pela borda, então aquilo extravasa, e aí faz uma reação que também é ruim, porque machuca uma parte, assusta o resto, né? Então, a gente vive hoje muito essa coisa também, que é quase uma... Teria uma palavra preconceituosa, né? Mas é uma coisa assim, como lá no tempo do Freud, né? Que aquelas mulheres que desmaiavam, passavam mal, eram chamadas de histéricas, de útero, né? Porque isso era um problema feminino. Não era, gente. Essas mulheres, elas não tinham mais para onde crescer, né? Elas tinham que ficar em casa, era todo um contexto, né? Que era muito difícil ser mulher naquela época. Então, essas doenças apareciam que não eram doenças, né? Eram extravasamentos de angústia, né? Então, isso hoje a gente tem, não mais das mulheres, né? Tá difícil, mas a gente foi pro mundo, né? Sim. Estamos aqui, olha aqui as mulheres. Exatamente. Né? Mas você tem outros grupos que foram oprimidos, né? Então, às vezes, esse comportamento reativo acaba criando desconfortos, né? Saias justas, lágrimas, violência, né? E se a gente conseguisse se preparar para isso, educar os filhos para isso, dar resposta na hora certa, gelar, né? A piada. Gelar a piada. Eu acho que isso é fantástico, gente. Sabe? Isso Quer ver uma ilustração? É boba, mas assim, aconteceu esses dias. A gente viu uma nota de falecimento. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem a ver com rico e com pobre. A gente estava num casamento, muitos anos. A gente tinha 20 anos, eu e meu marido, 20 e poucos anos. E a gente tinha um fusquinha, bem velhinho. E a gente estava numa festa, só com gente rica na mesa. E aí alguém pegou o microfone e disse assim, olha, tem uma Brasília, placa tal e tal, tá em local proibido aqui, né? Vai ser rebocada. Aí os homens que estavam conosco, só tinha um carrão, a gente conhecia, eles eram amigos dos nossos pais, né?
Eles falaram assim, nossa, que vergonha, né? Eu nem levantava se eu tivesse um carro tão velho. E eu ia deixar rebocar. Imagine que vergonha, vai levantar uma pessoa nessa festa, todo mundo vai ver que ele tem um Brasília. E nós ficamos assim, porque a gente tinha 20 anos, era muito bobo, né? Mas a gente devia ter levantado na hora, né? Essa história tem quase 40 anos, tem 30 anos. Eu vi a nota de falecimento. Eu disse assim, Gerson, sabe o que eu lembro? Ele disse assim, eu lembro a piada da Brasília. O cara humilhou a gente, porque a gente tinha um Fusca. E ele nem percebeu, né? Então, assim, e você tem que estar preparado, né? Você tem que ensinar os jovens. Hoje ninguém faria mais isso, né? Mas... Não, acho que até faria. Quantas vezes, gente, alguém começa com uma piadinha, eu digo assim, eu tenho uma filha gay, você vai continuar a piada? Aí a pessoa gela o sorriso e fecha. Né? Não, e aí vamos conversar sobre isso, né? Sara, o que você considera mais desafiador na criação das tuas filhas? E o que você tem pensado para o futuro também? Porque elas são uma escadinha, né? Então, ali vai ter momentos bem diferentes, apesar delas estarem próximas, né? E os desafios também. Elas são uma escadinha e de mulheres, né? E de mulheres. Que a gente estava falando isso agora. Quantas mulheres? Né? Nós ainda vivemos num mundo machista, né? Vamos combinar que a gente evoluiu, sim, mas ainda existe muito olhar machista. Então, por exemplo, Então, por exemplo, a Sara e eu sempre falo, não deixei de ser a Sara para ser a mãe, não. Eu sou a Sara, depois eu sou a mãe, depois eu sou a esposa do Michel, mas eu ainda sou a Sara, né? Que precisa entender todos esses desafios, que são inúmeros, né? E um deles é essa questão. Não, então a Sara tem que ser a mãe, e a Sara tem que ser esposa, e a Sara tem que ser uma empresária, e tudo ela tem que exercer com muita tranquilidade e ainda com eficiência, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, de ter que passar isso tudo para elas, né? De ter que ensinar de que não deveria ser dessa forma, né? Não precisaria ser dessa forma. E acho que educar, né? O educar eu acho que é muito desafiador. Tu mostrar um caminho, que na verdade tu está mostrando o que tu acha certo, né? E eu tô lidando com 4 seres humanos dentro de casa. São 4 personalidades e são totalmente diferentes. Elas são muito diferentes entre elas. Então eu tenho que educar, aprender, entender, respeitar, né? Porque cada uma tem sua individualidade. Por mais que a gente faça tudo igual para todas, mas cada uma entende de um jeito. E eu tenho que respeitar cada uma delas, né? Então, a Cecília, ela é muito adulta, né? Ela entende tudo que eu falo, tudo que eu peço, ela me ajuda, né? Ela tá num momento, assim, que ela me ajuda muito. Enquanto que a Cora não tá nem aí pra nada, né? Eu falo, vai me ajudar. Eu já fui, nem sei onde tá. Quando eu vejo, eu já tenho que buscar, né? E isso eu acho que é muito desafiador, de tu mostrar e de tu tá tendo que ainda mostrar diferente para cada uma delas, né? De entender que cada uma tem o seu tempo, que eu preciso entender o tempo delas, respeitar o tempo delas, né? Então, eu acho que isso é muito desafiador. O educar, o ensinar e as coisas do dia a dia, né? De estar ali. Além da correria toda, né? Além daquela coisa de quando tu para e tu pensa, meu Deus, será que é isso? Né? Aí que nem falasse. Essa energia toda, essa explosão toda, será que é isso mesmo? Será que elas não precisavam talvez um pouco mais de tranquilidade, um pouco da mãe mais ali? Mas aí ao mesmo tempo eu também não sou aquela mãe que tá ali o tempo todo, e daí não seria eu, sabe? Então vem todas aquelas dúvidas, ainda tem todo esse questionamento. Aí ao mesmo tempo tem todo um questionamento de uma sociedade que te julga o tempo todo, né? Ah, mas a Sara deixa a Cora ir de bicicleta sozinha, meu Deus do céu, se essa menina se perde. Enquanto que a gente fala, vai minha filha, vai. É isso mesmo, vai porque tu tem que ir, tu tem que aprender. Agora eu não posso te levar. Mas aí tu tem aquele olhar julgador. Não que eu me importe, né? Já aprendi muito de que pra mim já não faz tanta diferença. Isso que é falar que ela tá indo na rua sozinha, né? E o fato de ter 4? As pessoas não falam alguma coisa? O tempo inteiro. Agora, não mais, porque eu acho que eu também já não deixo mais falar. É aquela coisa, assim, sabe? Ainda eu brinco e falo, não, tá vindo a quinta. Né? Que ótimo! Agora, e vai ser mulher! Vai ser mulher, porque, né?
Então agora não, mas no começo, quando eu anunciei, por exemplo, a terceira gravidez, e assim, a gravidez eu anunciei babado, né? Meu Deus, tô grávida, maravilha. A segunda, né, eu queria muito, então, anunciei. A terceira, que era a Cora, eu travei, né? E agora, como é que eu vou contar? Que eu tô grávida, pra família, pra todo mundo, o que eles vão pensar? Aquela coisa toda. Falar muito, né? Porque eu tô pensando sério. A nossa família, na verdade, é uma construção. Os meus, os teus e os nossos. Né? Não falou isso. Então, a minha mãe meio que abraçou um pouco dos teus, os meus e os nossos, né? Então, eu ganhei da minha mãe. Minha mãe tem, na verdade, 3, né? E eu tô na 4. Claro que de coração ela tem uns 7 ali, né? Mas o tempo inteiro falando e julgando e apontando, né? Mas depois da terceira eu já também não dei mais importância, porque a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe da forma que a gente educa. Mas elas são meninas. É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque quando esses dias eu fui pra rodeio, daí também veio algumas pessoas me perguntar: mas é verdade que tu tem 3? Tu tem 3 filhos? Tipo, parece um negócio assim, já é fora do comum. Não né? é um uma negócio coisa que assim absurdo. Eu falei, sim, eu tenho 3. Mas eu já pensei muito isso. Uma vez eu olhei uma foto de uma amiga minha que ela tinha 3 crianças, eu falei assim, meu Deus, como é que ela dá conta, gente? E eu tô no barco agora. E é isso mesmo que a gente vem falando, né? A gente olhar aquela situação e se desesperar. Quando eu pensar uns 10 anos atrás, se eu dissesse que eu ia ter 3 filhos, nossa, eu ia dar gargalhada, jamais. Não. Você nunca. Um ainda, olha lá, como a minha irmã diz, um periquito e tá bom. Mas por quê? Porque a gente, né, vem num outro conceito. Mas aí depois que a gente tem o primeiro, aí a gente tem o segundo, e aí já embala o terceiro e... Enfim, mas eu também ainda fico impressionada com o movimento das pessoas. Mas tanto que foi surpresa o terceiro neném? Sim. Foi? Tanto quando eu engravidei da 4ª, da Serena, foi a melhor gestação, porque daí todas elas me acompanharam. Foi muito lindo. Foi uma gestação, assim, até, né, perguntasse pra mim, acho que tinha sido diferente. Foi diferente em relação ao que eu senti dentro de casa, porque elas ficaram muito felizes com a vida com a vida da Serena. Todas já entendiam muito bem, então não tinha mais bebê dentro de casa, como quando era a Cora e a Vida, e todas esperaram muito a Serena. Então, quando a Serena veio, assim, aí mesmo que eu não me importei, né? Vem a Serena, quer vir o Manuel, que daí era pra vir... Nunca, não fizemos nada pra não vir. Não tenho, Só quero dizer que hoje tem um Vale Night. Eles vão sair na noite, vão tomar um vinho. O maridão tá lá fora, olha lá. Vira agora lá em casa. Mas aí também, eu acho que eu quero falar, as pessoas que não querem ter filho, também eu acho que ok, né? Também eu acho que é bem na mesma linha. Mas elas escutam um monte também. Mas assim, escolhas. Que horror, você não gosta assim, de criança. Ô, Margot, gosto, mas eu falo uma vou ajudar frase, a criar dos outros, né? Eu falo uma frase aqui. Se cada um cuidar da sua vida, todo mundo transa. Exatamente. Entendeu? É que as pessoas querem cuidar da... Cuida também. As pessoas querem ficar cuidando da vida dos outros. Se a pessoa quer ter filho, ela tem. Se a pessoa não quer ter filho, se a pessoa só quer ter um. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Porque a vida é da pessoa, né? Quem decide é a pessoa. Então, assim, né? Vai transar, gente. Vamos fazer filho ou não. Ou não. Vamos treinar, vão ser felizes, vão se divertir, né? É claro que a gente brinca, mas a gente tava conversando, né? Quando a gente vinha pra cá. O quão tá mais difícil colocar filho no mundo hoje, porque a sociedade que a gente vive hoje, ela tá, é cruel, né? Cruel, então colocar, né, é uma responsabilidade tua, né? Então, assim, vamos fazer mais um, vamos fazer, não é tão bem, não é tão assim, né? Só que vieram as 4, estão ali, estão bem criadas, e, enfim. E eu acho que, né, dessa coisa de número de filhos, acho que é uma coisa pra gente pontuar também, não é o assunto hoje, mas é que é bem importante que as mulheres não, as famílias tenham acesso à contracepção de qualidade. Sim. Sem preconceito, sem julgamento, né? Porque tem muitas mulheres que têm uma prole numerosa e não queriam, né? E não tem condição. E não tem né? condição. E essas são as que encontram mais dificuldade. Essa é outra violência dos serviços de saúde. E também, Margot, outra coisa que também, não sei se vocês concordam, mas que eu acho que também o poder público deveria debater um pouco mais em cima, além disso, que é muito importante, é o planejamento familiar. Porque a gente brinca aqui, né? É bom ter filho e tal. Sim. Mas é bom ter filho com qualidade de vida, né?
Então, sabendo onde essa criança vai ficar, sabendo, né, como essa criança vai comer. Então, o planejamento familiar é muito importante. Tem que ter mais campanhas em cima de planejamento familiar, porque eu acho que o planejamento, no caso do Brasil, o planejamento familiar pode salvar, porque a gente não pode esquecer que nós temos milhões de crianças no Brasil passando fome, né? Não, e conscientização, né, dos jovens, os bem jovens, adolescentes do início da vida sexual. Exatamente. Que é uma opção, que é uma escolha, Isso. que ninguém tem nada a ver com isso, que é só eles que vão decidir, não é a mãe, não é o pai, não é a igreja, não é o pastor, porque a gente ainda tem muito, né, dessa interferência religiosa, moral na vida, né, do jovem, porque se o jovem se adonar disso, ele também vai iniciar a vida sexual com mais responsabilidade. Exatamente, né? exatamente. Porque, né, uma menina que engravida tão jovem, né, dificilmente ela vai conseguir estudar no tempo. Vai ser mais difícil, né? Porque foi difícil, não foi? Ser mãe aos 15 anos, né? Jovem, né? É muito difícil. Já é difícil não A gente não pode. Já é difícil, a gente não pode romantizar, como tu falou, né? É difícil. É lógico que tem os percalços aí da maternidade, né? Então imagina quando ela é muito nova, né? Por mais que às vezes, não vai estudar. Às vezes até vai, mas tudo vai ser mais lento, né? Tudo, aí vem a questão também da sociedade, do julgamento, né? De, poxa, não fez no tempo certo, que a sociedade te coloca para colocar uma faculdade, depois tu tem que fazer isso, tu tem que ter um namorado, tu tem que casar, tu tem que ter um filho, né? Então... Aí, às vezes, a gente tem que tapar os ouvidos, né? Porque, às vezes, é o contrário. Às vezes, um filho te incentiva a voltar a estudar. Claro. Um filho te incentiva a... também. Sei lá, fazer aquela reforma na casa. Qualquer coisa. Na geração que nós temos hoje de filhos, eu tô com um adolescente lá em casa de 16 anos. Cara, o que ele me incentiva de fazer coisas novas é uma coisa muito massa. É muito legal. Entende? Muito. A gente aprende dia a dia com eles. Desde que eles nascem, mas assim, ele tá numa fase agora muito gostosa, né? Que é uma fase mais de troca, que a gente já pode falar de sexo, a gente já pode falar de outras coisas, né? Que antes já era um pouco mais limitado, né? Então, essa troca é muito legal, é muito gostosa. E dar essa abertura para as crianças, né? O João, ele sempre, desde pequeno, eu sempre conversei muito com ele sobre tudo, dentro da idade que ele tava sempre. Mas sempre, nunca cortei, nunca podei. Então, ele traz muito para mim, ele traz tudo para mim, e isso é muito legal, porque daí a gente pode tentar, né, mostrar para ele o caminho que ele vai sentir menos dor, né? E ele é uma simpatia, João. influencer. Mas assim, também os adolescentes são excelentes pais, tá? Também tem um preconceito, né? Nossa, foi mãe com 14, ela não vai dar conta. Às vezes ela se sai melhor. A minha mãe que fala. Nunca nessa coisa viu eles sujos, nunca. A casa sempre arrumada, ele sempre arrumadinho. A minha mãe sempre fala isso. Olha só. Então, tem excelentes mães adolescentes e pais adolescentes super responsáveis. Então, é assim, no geral, né? A gente tá falando do geral e das particularidades. Eu sei que eu fui uma exceção, né? Tipo, há 36 anos atrás, eu permaneci casada com meu marido até então. E a gente passou tudo o que passou. Eu sei que a gente foi uma exceção de conseguir levar o casamento com as crianças, com ele tão pequenininho assim, em frente. Eu vejo bem a mão de Deus também em tudo, sabe? Você estava com o teu amor, né? Tem a ver com a rede de apoio que tu tem também. Porque se tu tá numa rede de uma estrutura familiar, vamos dizer assim, se tu tens uma mãe por perto que vai te apoiar no momento que tu engravidou aos 15 anos, também é diferente do que aquela mãe que não, então agora tu te vira e tu vai cuidar do teu filho. Expulsa, né? Porque existe isso, é uma grande realidade, né? Então eu acho que tem essa coisa também. Por que tu teve 4 filhas? Eu tive uma grande rede de apoio. Eu tenho minha mãe que tá com as 4 em casa hoje, né? Então, e deve estar assistindo, né? Sim, deve estar assistindo. Então, beijinho pra essa turma. Eu tive o vô, eu tenho, né? Eu tenho os padrinhos, eu tenho os irmãos, né? Porque acho, claro, que se do primeiro momento que eu tivesse só a Cecília, pra mim fosse tudo mais restrito, eu não conseguisse mais fazer isso, e a minha carreira parasse, e eu não conseguisse mais ter a minha vida com o Michel, peraí, então vamos pensar se vamos ter o segundo, né? Como tudo foi muito tranquilo, eu tive, eu tive muita gente me ajudando, então... segue também. É por isso que veio o quinto pra gente. 8h44 minutos. Nós vamos num rápido intervalo, a gente já volta.
Agora, assine e anuncie no jornal A Cidade. O seu jornal. A gente é data, é meta, é beta. A gente bate a meta. A gente renova, inova e prova que dá para estar à frente da corrente. Do olho no olho ao olho na tela. O dedo no pulso de quem compra e de quem influencia. De quem decide e de quem vivencia. A gente não quer só estar à frente, quer estar ao lado. Porque a gente sabe que é a inteligência natural que transforma a artificial. Free Multiagência, a inteligência para negócios. Ô sol, aqui quem tá falando é o Vitor Clay e eu também tô aqui na 92 FM, a melhor do Vale Europeu. Todos os domingos, das 6 às 8 da manhã, você ouve aqui na 92, Gauchão 92. Oferecimento Laticínios Pérola, um produto de Timbó distribuído para toda a região. E Pomerplast, embalagens que realçam o seu produto. 92, a melhor do Vale Europeu. 92. Ponto Contabilidade. Há 40 anos trazendo agilidade e crescimento para a sua empresa. Equipe qualificada, sempre atualizada e comprometida com os seus resultados. Serviços de assessoria e consultoria contábil, fiscal e recursos humanos. E empresarial ou pessoal. Ponto Contabilidade. Avenida Getúlio Vargas, 816, em Timbó. Telefone WhatsApp 3382-3939. Visite nosso site pontocontabilidade.com.br. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, Etnias 92, o Italianíssimo. A apresentação, Osvaldo Giovanni. Oferecimento, Arroz Dalfovo, o preferido das donas de casa. Leite e queijos Pérola. Restaurante Camineto em Rodeio. Pomerplast, embalagens que realçam o seu produto. E Casa Mia, Casa das Telhas e dos Tijolos. Prefeitura de Timbó, ações que melhoram a sua vida. Venha participar do Dia da Família de Timbó. O evento acontece no domingo, dia 27 de agosto, no Parque Henripal, das 9 da manhã até a 1 da tarde. A entrada é gratuita. Cada família pode levar um prato doce ou salgado para o café comunitário. Vai ter ainda apresentações de dança, teatro, música, distribuição de livros e doação de roupas. Dia da Família de Timbó. Domingo, dia 27 de agosto, no Parque Henripal. Prefeitura de Timbó, cada vez mais Timbó. Fala galera, aqui é o Gabriel Elias e eu também tô aqui na 92 FM, a melhor do Vale Europeu. Quer matar a sua fome agora mesmo? Pizzaria Don Corleone, a melhor pizza de Santa Catarina. Timbó, 3380-3000. Indaial, 3333-5454. Lumenau, 3035-4949. Gaspar, 3332-2222. Jaraguá do Sul, 3305-7717. Pizzaria Don Corleone. É a qualidade insuperável. Atendimento todos os dias das 9h30 da manhã até a 1 da madrugada. Se não for Don Corleone, apaga. A melhor do Vale Europeu. 92. E agora, 8h50, está acabando o nosso programa, mas antes disso, você, atenção, você que trabalha na construção civil e precisa de um equipamento para levantar e transportar materiais, a IT Cranes Gruas Brasil
tem a solução ideal para você. E com a grua você pode levantar e transportar materiais de forma segura e eficiente. Então, não perca o seu tempo, aproveite os benefícios da grua para a sua construção. Entre em contato pelo telefone 47-3394-1756 ou você pode fazer uma visita ao Parque Industrial na Rua Uberaba, número 1191, bairro Mulde, Indaial, Itecranes, Gruas, Brasil. 8h50, como eu digo, está acabando o programa, mas antes disso, a gente passa aqui a palavra às nossas convidadas, né, para passar aí a mensagem final, que você manda beijo, abraço. E eu começo aqui com a Margot, até para a Margot também finalizar a frase dela e falar um pouquinho, porque a gente está no Agosto Dourado, que é um mês dedicado aí em incentivo à amamentação, que isso também é muito importante na maternidade, né, Margot? Então, eu vou começar dizendo ao contrário, né? Ninguém é menos mãe, nem menos mulher porque não amamenta, ou porque não tem parto normal, ou porque não tem o filho ideal, né? A experiência ideal, mas que as mulheres deviam ser informadas, né? Apoiadas. A maternidade requer mais empenho físico e corporal da mulher, então você precisa de uma rede profissional, né? De amigos, parentes. E esse mês é um mês também que essa campanha é porque você consegue mais espaço na imprensa, né? Mas hoje, pouco a pouco, as mulheres as famílias estão conseguindo aumentar esse tempo de amamentação. E a gente sabe que a criança tem tudo a ver com isso. A gente fez uma pesquisa de prevalência do aleitamento nas cidades da Anvi, há uns 12 anos atrás, e nós, na ocasião, descobrimos que 10% das mulheres, quando tinham o bebê, saía do trabalho. Nós fizemos com a população em geral, trabalhadores domésticos, liberais, muitos operários, nós temos muita gente trabalhando em fábricas e no comércio, e as mulheres desistiam do trabalho. Mas a gente pensa, o tema da semana de amamentação em agosto é que a gente precisa apoiar as mães e pais que trabalham, para que a pessoa possa conciliar. Porque as pessoas trabalham porque precisam, porque é importante, porque desejam, E a mulher não devia se afastar do seu trabalho, a não ser que isso seja um projeto de vida. Tem pessoas que têm esse projeto. Vou ficar X anos com meu bebê, ok, parabéns para ela, se ela pode, Mas ninguém devia ser constrangido pelas circunstâncias a abandonar seu trabalho, Então, quem tem um bebê, quem tem filhos merece apoio, o mundo precisa continuar. Quem está amamentando precisa de infraestrutura, Então, é um tempo para pensar com muito carinho nas mães, E dar parabéns, para nós, Somos poderosas. É por causa de nós que o mundo continua, Estamos aí fazendo que o planeta continue, E deixando pessoas boas para o mundo. Isso é importante. A gente pensa no mundo que a gente quer para os nossos filhos, mas nós estamos fazendo filhos para deixar o mundo melhor. Amém. Exatamente. Margot, muito obrigada por tua presença, tua participação aqui nessa noite, viu? A Margot, profissional maravilhosa, e eu também tive um tempo que pude ser acompanhada e entrevistando a Margot, aprendi muito. Então, obrigada, viu, Margot, pela contribuição aqui. Ai, uma delícia estar aqui. A única coisa é que é um bate-papo direcionado, mas está tão divertido quanto a gente não tá num barzinho, não tá? A gente conversa, é verdade. Adriana também. Adriana, muito obrigada por tua participação e agora pode deixar tua mensagem final. Então, eu que agradeço, a oportunidade e falar, que a maternidade é transformação, da gente, de nós mães. E erramos muito tentando acertar, para dar o melhor para os nossos filhos. Então, as mães que estão escutando, não se culpem em errar com seus filhos, porque é normal errar, como eles também erram, mas a gente erra com amor, tentando dar o melhor para eles. E aproveitando também, eu não vou fazer campanha, gente, tá? Eu só quero falar, eu sou uma das candidatas, para o Conselho Tutelar, então eu quero pedir para a população pesquisar sobre os candidatos, são 16 candidatos, e da importância, da relevância que tem o Conselho Tutelar para o nosso município. Então, que vocês possam, no dia 1º de outubro, e dar o seu voto, que vai ser lá no Polidoro, das 9 às 17 horas,
né? Escolham com tranquilidade, sabedoria os seus candidatos, né? E que vocês possam participar desse evento que é tão importante para o município, né? Do conselheiro tutelar, que é aquele que vai zelar, né, pelos direitos dos seus filhos, crianças e adolescentes, e que vai lutar, né, por políticas públicas e garantias de direito. Então, que vocês votem bem. É isso, e agradeço. Muito obrigada, Adriana. Sara, também aproveita, manda beijo para as meninas. Não sei se já se dormem cedo, se já foram dormir, ou estão ainda ligadinhas aí na mamãe. Estão ligados. Agradecer o espaço, né? Quando a Karine me convidou, eu não pensei nem 2 vezes. Eu falei, eu vou porque eu gosto de falar, né? É uma experiência que elas proporcionam, né, para minha vida, né? E, claro, mandar um beijo para as 4, Cecília, Rida, Cora e Serena, minhas filhas. Um beijo pra minha mãe também, que tá lá segurando, né, o perrengue. Eu sei quanto... O Dona Claudete, firme e forte, sei que não é fácil, mas tá sempre do meu lado. E é isso, muito obrigada. Gostei bastante de participar, gosto muito do tema, sempre de conversar. Meu jeito de falar assim é um pouco mais, né, diferente pelo modo de que eu vivo também. Vocês viram que é uma loucura, assim, né? Ser mãe de tantas, né, traz as suas experiências tão boas, não tão boas, né? Mas é uma vida aí, e são 4 vidas, né, que eu tenho que estar cuidando diariamente. Eu adoro compartilhar, né, a Karine sabe, eu sempre coloco muita coisa delas lá, que elas aprontam, isso traz muita bagagem, a gente aprende muito, a gente aprende a ser um pouco mais paciente, a gente, né, pensar um pouco mais, tentar se acalmar, respirar um pouco. Então é sempre muito bom falar sobre o maternar, sobre maternidade. Então agradeço muito o convite, fiquei bem feliz. Pois é, na semana que vem, então, nessa mesma emissora, na live no Facebook, nós estaremos de volta com mais uma edição a partir das 7 horas da noite do programa que é meu, da Karina, da Juliana, que é nosso, que é de você, nosso ouvinte, que é o programa Jogo de Cintura. Até lá, gente. Obrigada. Você acompanhou o programa Jogo de Cintura, com as jornalistas Viviana, Juliana e Karina. Até a próxima segunda, das 7 às 9 da noite.